3, 2, 1. Fala, pessoal. Olha aqui a gente novamente. Para quem lá no início, no primeiro episódio, não sabia se ia dar prosseguimento, né? Mas estamos aqui. Sejam todos bem-vindos ao Tete a Tete com o Tiago Tadeu, certo? Realização do sonho, podcast, trazendo pessoas, como eu sempre digo, que influenciam a minha vida para o bem, acrescentam na minha vida e que eu me sinto na obrigação de apresentar para todo mundo, né? Diga-se de passagem uma grande ousadia, né? Mas que eu tenho certeza que ao apresentar essas pessoas para todo mundo, a gente está contribuindo aí, porque são pessoas que realmente fazem a diferença na minha vida, né? Hoje, deixar um cheiro grande para minha família, especialmente para minha esposa e para o meu filho Joaquim, o grande amor da minha vida. Fique sempre registrado nos anais, o maior amor do mundo, né? Para todo mundo que estou feliz, porque vira e mexe, as pessoas dizem, eu tô vendo, eu vi isso, eu vi aquilo, né? Mas eu acredito também que o sucesso também vem dos meus, eu não vou chamar de entrevistados, né? Das pessoas que vêm bater o papo aqui com a gente. Então, gente, para a gente começar, quem quiser saber um pouco mais do podcast, vai lá no primeiro episódio, a gente conta tudo, né? A gente fala como tudo começou, o que significa, o quão é importante para mim estar aqui hoje, nesse podcast, e de frente para essa pessoa maravilhosa. O nome dele é um pouquinho diferente, sabe? Quando a gente tem o primeiro contato com o nome dele, aí eu lembro que tinha um cara de uma novela, que era, eu acho que era até o Edson Celulari, que era um mago, alguma coisa assim. Aí eu pensei que era Vamp, do Vladimir. Tinha o Vladimir, mas tinha outro cara também. Aí todo mundo chama ele de Vladimir, sabe? Mas o nome dele é Vladimir Gonçalves. Nasceu em 81, segundo filho de 3 rebentos de Fernandes Ferreira Dantas. Quero conversar sobre esse senhor. E a dona de casa, Severina Gonçalves Dantas, tendo como irmãos mais velhos o mestre e engenheiro eletricista Flávio Gonçalves Dantas e como irmã caçula, a doutora em zootecnia Fernanda Daniele Gonçalves. Vocês vão entender por que a gente está enfatizando aqui esses títulos, né? Tem 3 filhos e aguarda ansioso sua primeira netinha, de Luiz Melo Dantas, seu filho Pedro Fernandes Moreira Dantas e Maria Letícia Moreira Dantas. Casado com a professora Larissa. Concluiu o ensino fundamental. Não, aí eu vou colocar esse resto desse currículo aqui. Resto não, fica feio, né? O restante desse currículo aqui no nosso bate-papo. A gente vai fazer esse primeiro bloco, Flávio, falando sobre o menino Flávio, certo? Aí a gente vai crescendo no tempo, como um bom historiador aqui, a gente vai seguindo a linha temporal da sua vida, até chegar aqui nos dias de hoje. Então seja bem-vindo, meu irmão de farda, meu grande amigo, meu farol, pessoa que quando a gente bateu um papo aqui, pessoal, antes de essa semana, aí ele falou, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho para acrescentar? Vocês vão ver que esse cara é um cara incrível, um cara que vale a pena bater esse papo. E aí, Flávio, como é que estão as coisas? Dá um alô aí pro pessoal. Primeiro, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, né? A gente não sabe que hora o pessoal vai assistir o podcast, mas antes de tudo agradecer, né? E eu confesso que estava até ansioso para conversar aqui contigo, né? Querendo ou não, esses registros ficam para a posteridade. Conversando com você alguns dias atrás, a gente falou dessa questão do legado, né? Então eu acho que o tete a tete, a gente tem que ser honesto e sincero, dizer que ele começou pequeno, né? Pequeno no sentido do projeto, da ambição que ele tem de registrar aí pessoas que, como você bem diz, têm uma certa importância para você e que isso acaba, de alguma forma, ao meu ver, repercutindo também para a sociedade potiguar. E aí eu lembrei também do Memória Viva, não sei se você já acompanha esse programa, né, que não sei se ainda continua, eu acredito que sim, né? Era da TVU, né? Inclusive, a gente vai chegar aqui num livrinho desses que está aqui, e graças ao seu trabalho, quando a gente for falar do livro, a gente descobriu um personagem lá na Polícia Científica que talvez, na minha opinião, ele foi o mais importante, né, sem desmerecer os outros, mas que ele foi revelado pela sua pesquisa,
E aí eu assisti lá no Memória Vida. E ele era um cara bem interessante, sabe? Ele era um cara bem expansivo. Que Ele. legal. Eu acho que é isso que, como você bem colocou, vai conectando, né? Vai fazendo essas conexões. Isso é que é interessante. Então, agradecer o convite do Tiago Tadeu, que é meu amigo, de coração mesmo. Eu considero ele como um irmão que a vida me deu. É uma pessoa que eu tenho muita estima. Sou muito grato, porque a nossa vida, ela se liga de diferentes formas, né? E aí eu queria até citar Instituto Histórico, né? Somos confrades do Instituto Histórico. Fazemos parte da APICUM, né? Que é a Academia Potiguar de História e Cultura Militar aqui do nosso estado. E eu acho que o elo mais forte, não tenho dúvida, que é o Corpo de Bombeiros, né? E assim, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o Tadeu, né? Eu não vou expor isso aqui, porque ele é muito comedido e assim... E não existe dívida entre amigos, amigo. Não existe. Não. Então, eu só registrar aqui para todo mundo que fique aí para a posteridade o quão grato eu sou a Tadeu por tudo que ele tem feito por mim, né? Eu acho que a nossa amizade, ela é fruto dessa relação que a gente tem, que é muito boa, muito profícua. Mas é isso, Tadeu. E não sei se já é o momento, mas você falou, fala lá do Flávio pequeno, né? O Flávio criança, né? Antes de começar, eu quero deixar registrado, porque eu estou me acostumando, né? Sim. E assim, a gente não tem uma direção do podcast, não tem essas coisas, a gente praticamente não escreve roteiro, mas uma das marcas que eu quero deixar registrada é sempre começar com uma frase de efeito. Eu comecei o primeiro podcast, não poderia ser, e eu sei que você compartilha desse mesmo pensamento, do Trovador Solitário, né? Eu comecei a frase, foi de Renato Russo, depois foi de Belchior, e agora eu vou com Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Sonhar e sonhar e sonhar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Nós que somos pesquisadores, a gente sabe que quanto mais a gente pesquisa, mais a gente sabe que a gente é aprendiz, né, camarada? E aí, Vladimir, é o seguinte. Eu conheci você no Corpo de Bombeiros, né, e quando eu te conheci, a gente não trocou as figurinhas que a gente vem trocar mais pra frente, né? Porque eu tenho as minhas idas e vindas, Sim. né, da minha vida, mas eu vi numa conversa sua com o Coronel Dantas, com o Coronel Ângelo, que a sua família também é da terra lá do maestro. Carnaúba dos Dantas. Seu pai nasceu lá, não? Meu pai nascido lá. Sim, então a gente já vai começar das origens, Pronto. da genealogia, né? Eu tenho duas origens, né? A materna e a paterna. A materna é de Nova Cruz, a cidade ali, a Princesa do Agreste, assim conhecida. Muito jovem, a família da minha mãe migrou para Natal, né? A dificuldade financeira de se estabelecer naquela cidade. Da mesma forma, meus pais, né? Meu pai, ele é nascido em Carnaúba dos Dantas, a exemplo da minha avó paterna e do meu avô também. Então, a minha genealogia paterna é toda lá da Carnaúba dos Dantas. Meu nome, Vladimir Gonçalves Dantas. Esse Dantas é da cidade de Carnaúba dos Dantas, isso muito me orgulha. É do Caetano? Eu já fiz esse estudo genealógico lá naquela Family Search, né? Não sei se é isso o inglês, Isso. mas enfim. E bateu, né? A minha família também é do tronco do Caetano Dantas, por parte da minha avó. Sim. Por parte do meu avô, eu não consegui achar esse elo comum, mas por parte da minha avó materna, Maria Hilária Dantas, tem sim essa origem dos Caetano Corrêa Dantas. Do seu avô? Alonso Ferreira Dantas. E ela tinha Dantas antes dele? Uma boa pergunta. Mas o nome da minha avó é Maria Hilária Dantas, né? Então, o Dantas está lá na família. Porque como eu parto desse princípio dessa organização do Código Civil, que o nome do marido fica por último, né? Uhum. E aí seria o dele, mas provavelmente não. Talvez coincidiu e eles... Como ela tá dentro da árvore genealógica do Caetano, né? Isso, exatamente. Então, a minha origem familiar tem essas duas frentes, né? Uma em Nova Cruz e outra em Carnaúba dos Dantas. Que todos tiveram que abandonar sua terra natal para tentar uma vida melhor aqui na capital. Exatamente. Minha mãe fala que meu avô materno, ele tinha uma vida aqui meio retirante, né? Ele se estabeleceu ali no bairro das Quintas. Muita gente do interior se estabeleceu naquele bairro, que era um bairro periférico à época. Né? Eu tô falando aí dos anos 60, 70, né? Depois aqui, não sei se você sabe, a Zona Norte ela vai se estabelecer mais ali no começo dos anos 80. Né? Antes disso, as zonas periféricas de Natal eram as Quintas, as Rocas, a Mãe Luísa. Para você ver, né, como a gente passeia pela sucata do tempo, né? A gente passa pela ponte de Igapó e não sabe que é aquele marco
ferroviário que vai dar desenvolvimento à Zona Norte, né? E é relativamente recente, né? Ela é da 1900 ali. E 8, né? Parece. Não, da segunda da segunda década. É 18, de 1900, né? 1917, 16, por ali. Eu não 16, vou... acho que é 16. 16. Mas Enfim, é por ali. É por ali. Mas você vê que ele tem cento e poucos anos. É pouquíssimo tempo ainda, né? E é quando a cidade se interliga Sim, com a Zona Norte, e hoje é a região mais populosa de Natal. Agora me veio uma coisa aqui interessante na cabeça, né? Existe Natal, lá do século XV, XVI, XVII, XVIII, que é ali na urbe ali da Rua da Conceição. Sim. E existe a origem de um grande natalense, norte-riograndense, que não é nessa margem do Potengi, é na margem da zona norte do Potengi, que é o Felipe Camarão, né? Sim. Aí você vê interessante, né? O verdadeiro povo estava ali, nas margens, na margem direita de quem entra no rio, né? E aí, Tadeu, você tocou no ponto que eu considero assim, muito sensível da nossa história, né? Porque a gente deve o nosso gentílico, né? Quem nasce no Rio Grande do Norte é Potiguar, devido ao índio Felipe Camarão, que nasceu na, vou chamar aqui na tribo, na comunidade indígena do Igapó, ali, na outra margem do rio Potengi. Em que pese eu acredito que não havia bem essa distinção, assim, que está do lado de cá ou está do lado de lá do rio, né? Essa distinção é posterior. Mas, enfim, ele nasce nessa comunidade indígena, que inclusive hoje ainda existe resquícios, né? Não sei se você sabe, existe uma comunidade. Existe, tá mais, como é o nome da. Não esqueci agora. A comunidade. A gente vai lembrar, mas é bem. Enfim. Tá na ponta da língua. Existe. Então, assim, a gente deve muito esse gentílico, né? De Potiguar a esse Felipe Camarão. E posteriormente deu nome a um bairro aqui da Zona Oeste, né? Que é o bairro de Felipe Camarão. Eu trabalho lá hoje em dia. Olha aí. Olha que coisa. E né? fincamos a sede da Polícia Científica, né? Isso. Cuja história está escrita pelas mãos do meu amigo aqui. Se tivermos oportunidades, falaremos aqui brevemente. Né? Deixa eu olhar o tempo ali pra gente organizar o tempo para aproveitar bastante. Perfeito. Aí, Flávio, seus pais se conheceram aqui? Se conheceram aqui em Natal. Sim. E aí uma história curiosa, né? No tempo que existia parque, assim, não que hoje não tenha parques, mas o parque tinha esse poder de atrair as pessoas. Rapaz, lá em casa tem uma premissa que a gente é viciado. Aí a gente fala, mas não é do termo pejorativo, é só para exemplificar. A gente adora circo com a lona furada, que é aquele cirquinho. É o melhor circo. Meu amigo, o palhaço é o melhor que tem. Não, tudo isso aí é imbatível. Né? Em que pese o linguajar seja assim um pouco questionável, né? Não é aquele... O parque, a gente como bombeiro, o parque ainda fica meio assim, quando ele é um pouquinho mais antigo, né? Mas o circo é o melhor que tem. Enfim, meus pais se conheceram nesses parques itinerantes que existiam em Natal, em outrora, né? Hoje a gente tem só o Universal Park Center, e quando tem alguma festa de padroeira, tem aqueles parques menores. Mas enfim, foi ali no bairro das Quintas. Eles se conheceram e tal, e começou aquele paquera, né? Antigamente, não é como hoje, tá facilitado, né? Tá muito mais fácil a gente fazer conexões, entre aspas, já, eu vou fazer esse... Conexões, vamos dizer assim, instantâneas, mas pouco duradouras também, né? Fugazes. Fugazes. As conexões, como na época do seu pai, ou até da nossa época, elas tendiam a ficar mais duradouras justamente porque não eram tão facilitadas assim, né? Isso. Então, meu pai conheceu minha mãe no bairro das Quintas, ali nesse parque, começou uma paquera e depois um namoro, e rapidamente tiveram o primeiro filho, meu irmão mais velho, Flávio, né? Casaram-se naturalmente, né? Como mandava o protocolo na igreja, aquela coisa que deve ser, né? E teve mais dois filhos, né? Primeiro meu irmão mais velho, um ano depois eu nasci, a gente é escadinha, e 3 anos depois veio minha irmã. Em 84 minha irmã nasce, e minha mãe meio que encerra ali a carreira de mãe, porque ela é oriunda de uma família numerosa, assim como também meu pai, era uma prática comum. As famílias eram bem numerosas, 10, 12 filhos, eu tenho muitos tios e tias, né? E a gente percebe esse movimento, e hoje a coisa reduziu muito. Tadeu tem um filho, eu tenho 3, né? Então já bati Tadeu aí nesse ponto. Mas você percebe esse movimento, né? Que as famílias eram bem numerosas, e com o passar dos anos, as décadas, as gerações foram meio que se reduzindo aí. Você ainda tem tios lá em Carnaúba? Tenho tios lá. Eu, inclusive, estive em abril agora, na Semana Santa. Tem um monumento novo lá, né? Agora? Assim, eles voltam e meia fazem reparos. Mas do Galo, não? Alguma coisa? O Monte do Galo é uma coisa histórica, há muito tempo. Mas não fizeram tem uma estátua lá. Agora nova, né? Nossa Senhora da Vitória, lá, que é a padroeira da... Que é nova, né? Agora, ano passado, não foi? Então assisti lá a Paixão de Cristo, visitei meus tios. Eu tenho 3 tios que moram lá. Eram 2,
mas um que morava aqui em Natal decidiu retornar, né? Porque às vezes a gente sai do interior, mas o interior não sai de dentro da gente, né? Aí ele decidiu voltar. Que bom. Ele constituiu família aqui, os filhos já são bem crescidos, já todos adultos, muito bem encaminhados na vida, e decidiu voltar para Carnaúba dos Jantas porque algo lhe atraía, um imã muito forte lhe atraía, que é essa origem que a gente tem muito forte, né? Enfim, aí tem 3 tios lá, só para registrar. Meu tio Jonas, meu tio Pedro, que é o nome do meu segundo. Um abraço aí pro meu tio Jonas, o meu tio Pedro e o meu tio José. São pessoas muito queridas. Sempre que eu estou em Carnaúba dos Jantas, eu sou muito bem recepcionado por eles. Eu tenho que deixar registrado aqui, Carnaúba dos Jantas tem meu grande amigo Raimundo Cabeção, né, que foi secretário municipal por muito tempo, é da saúde e está se aposentando por lá, mas é um grande amigo que me ajudou muito na administração pública, fez um gesto muito nobre na minha primeira empreitada como administrador público, e fica registrado um grande carnaúbense também, porque Carnaúba é um celeiro de cultura muito grande, né? Enorme. É cultura, e o interessante é que Carnaúba é um celeiro de cultura que já vem dos primórdios, né? Pintura rupestre. Eu tenho muita vontade de passar um final de semana. Lá, né? Eu já organizei e desorganizei com o Raimundo, ficou o registro, viu, Raimundo? Mas, porque ele tem uma turma de mentirosos lá, que eles querem que eu grave eles para botar no YouTube. Mas eu tô doido para ir para lá. Então, Carnaúba, seus pais vieram para cá. Isso. Meu pai veio para cá, né? E mais para frente a gente vai falar que você está biografando um conterrâneo seu, né? Quem não, me recorde. Não, o Tonheca você tá... Não, o Tonheca, eu escrevi um livro recentemente em parceria com o meu amigo confrade também. Gente boa. Doutor em música, né? Fontoura, sobre a história da banda de música. E a gente tem um capítulo, sim. E a gente biografou o Tonheca Dantas. Não chega a ser um livro exclusivo, uma biografia do Tonheca, até porque ele já tem muita coisa escrita, né? Mas só para deixar registrado, né? Que é terra de gente inteligente, né? E musicalmente falando, muito talentosa. A exemplo do Tonheca Dantas, que é patrono da Academia de Letras, de uma das cadeiras da Academia de Letras, patrono da banda de música, tem sala com o nome dele no teatro, nome de rua em Carnaúba dos Dantas, aqui em Natal também. E o primo dele, o Felinto Lúcio Dantas, que é um músico também da mesma categoria dele, a mesma estirpe das bandas de música do Seridó Potiguar, que teve música, inclusive, reconhecida pelo Papa. Né? Um cara realmente tem uma música, um conjunto musical, né, da parte sacra, muito meritório. E só para deixar registrado, viu, Tadeu? A gente não pode esquecer isso. Eu queria até mandar um abraço aqui para o meu professor, meu eterno professor, meu mestre, meu doutor, Helder Macedo. Ele não tem Dantas no nome, né? Eu sou doido pra apertar a mão desse homem, sabia? É isso. Porque ele me responde no WhatsApp, ele é um cara solícito, mas eu sou doido pra conhecer ele pessoalmente. Então, como você falou dessa terra de gente inteligente, né? Que lá é conhecido como terra da música, né? Rapaz, gente inteligente e gente humilde, viu? É demais. Não, como eu falei, o povo mais inteligente fica mais humilde. Mais humilde ainda. Então, o professor Helder é dessas figuras, né, que ficam marcadas no nosso coração. Eu tenho muita gratidão por ele, porque ele me ajudou num momento muito difícil. Na conclusão do meu curso de História, né, tava faltando ali não vou dizer um empurrão não, né, parece que empurrão a gente vai cair, né, mas uma força, e ele estendeu o braço. Se cair, vai um salto no escuro da piscina. Gostei aí do trocadilho gessingeriano, né, mas é isso, então deixa registrado isso. Então, a gente vai ver mais para frente, né, organizar aqui as ideias, e o papo tá fluindo muito bem, que você bebe da fonte, a poeira da serra. Como é o nome da serra? Serra da Rajada. A Serra da Rajada, o maior massacre indígena da história do Brasil. É na Serra da Rajada, graças ao professor Helder, a gente sabe dessa história. Infelizmente, fique registrado que a figura do camarada que derrota Zumbi dos Palmares, que derrota Palmares, aliás, é contratado para ir para Carnaúba dos Dantas derrotar os índios. Graças ao nosso Domingo Jorge Velho. Nosso professor Helder. E aí, me corrija se eu estiver errado, viu, professor Helder, mas é uma história que eu gosto dessas conexões. Mas você, a Serra da Rajada, com a sua sabedoria, vamos dizer assim, que vocacionou tantos carnaúbenses, você bebe da fonte da intelectualidade, da leitura, do estudo, mas também da música, né? A gente vai chegar um pouquinho mais pra frente. Mas aí, pronto, o menino foi criado nas quintas? Não. Aí meu pai casou-se e quem casa... Quer casa, né? Meus avós paternos já tinham uma casa na Zona Norte, no Panatis, e inicialmente nós três, acho que nós dois, depois minha irmã já nasce no conjunto onde eu morei minha vida inteira, que é o Santarém.
Então eu e meu irmão ainda moramos um tempo na casa dos meus avós, no Panatis, até meu pai conseguir um financiamento habitacional na extinta Coab, nem sei se existe isso ainda, eu acho que é Data Norte agora, né? Data Norte. Da Coab. Então ele consegue fazer um financiamento aí a perder de vistas, né? Eu paguei muitas parcelas, ia lá, pagava, juntava dinheiro. Naquele tempo as coisas não eram como hoje, né? Você paga no celular, antigamente tem que ir lá no estabelecimento, pegar uma fila enorme para fazer o pagamento. Então eu fui muitas vezes pagar esse financiamento habitacional. Então eu fui morar com meus pais no Santarém. Em 84 minha irmã nasceu, então a nossa família ficou completa. Era uma casa muito simples, aquela casa de baixo, sem muro, né? E eu me recordo muito, com muita saudade, com muita nostalgia dessa infância, porque eu posso afirmar, eu tive uma infância, assim, que as crianças de hoje em dia não sabem. Eu falo as da capital, talvez do interior ainda tem um pouco esse resquício do que era essa infância de um passado que eu vivi no começo dos anos 80. E naquela época, Santarém ali ainda tinha um ar bucólico, né? Sim. Hoje já o outro lado da cidade mais populoso, de Natal, já é diferente a arquitetura, vamos dizer assim, mas naquele tempo era bem bucólico. Tadeu, né? Se a minha casa não tinha muros, as ruas não eram calçadas, era areia. Então eu joguei muita bola, queimada, garrafão, cuscuz. Sabe o que é cuscuz? Não, cuscuz não. É uma brincadeira um pouco violenta, né? Levanta um monte de areia assim, coloca um pau e cada um vai tirando um pedaço daquela areia. Quem derrubar... Não, rapaz, não cuscuz não. Cuscuz, eu tive a infância rica também, mas cuscuz não. Enfim, então eu tive essa infância no Santarém, estudei numa escola pública lá próximo dos ruas da minha casa, Escola Municipal Professora Adelina Fernandes, fiz todo o meu ensino fundamental lá, da pré-escola até a 8ª série. Então eu não conheci outra escola, eu sempre estudei nessa escola municipal próxima à minha casa. Qual a profissão dos seus pais? Meu pai é pedreiro. E até hoje, com 71 anos, Tadeu... 71 já. 71. Tadeu, ele tem mais saúde do que eu e você juntos. Você acredita? Acredito. Olha, eu não queria tocar nesse assunto não, mas assim, a gente tá mais buchudo do que ele, você tem ideia. Eu tô de preto já pra passar, pô. Aí o povo vai ficar olhando pra minha barriga agora. Não, mas que sério. Você deu a dica, aí o povo vai ficar olhando pra minha barriga. Eu vou ter que ficar assim agora pronto. Meu pai, ele... o trabalho, né? Eu tô precisando do pedreiro. De pedreiro. Pra fazer um serviço grande lá em casa. Será que ele faz? Rapaz... Tá aposentar, agora ele tá escolhendo, né? Exatamente. Eu acho que você já foi inteligente. Ele tá aposentado. Então, ele continua atuando, mas assim, ele vai sentar uma porta ali, coloca uma pia, troca um cano, faz coisas mais simples. Ele evita muito fazer parte de cobertura da casa. Sofreu uma queda, não foi uma vez que você me disse? Foi. Mas graças a Deus se recuperou, tá bem, né? Ele já enfrentou muitos problemas, mas é muito durão. Se você vê ele assim, caramba, o cara parece que tem... Você e seu irmão, porque não obrigatoriamente a gente... é amigo dos nossos irmãos, né? A gente às vezes pensa, a gente deve, como família, ter a lealdade, aquela coisa toda, mas cada pessoa, às vezes a pessoa não tem a afinidade tão profunda, mas seu irmão era, na infância, vocês eram mais próximos, não? Então, acho que meu irmão sempre foi meu melhor amigo, né? Sempre, assim, ele é uma pessoa muito, muito, muito próxima de mim, até porque a nossa diferença de idade é muito pouca, né? Ele nasceu em 80, eu nasci em 81, inclusive deixar registrado que ontem foi dia 3, antes de ontem, segunda-feira, ele completou 46 anos, né? Então, meus parabéns aí, mais uma vez, deixar registrado. Ele completou 46 anos. Então, assim, a gente cresceu, como eu falei, numa casa muito simples, né? Era uma casa de 2 quartos, né? Não tinha suíte, a gente não tinha geladeira, a gente tomava água de pote. Não sei se você alcançou água de pote. Tibum. Tibum. Né? Dizia Luiz Gonzaga. Então, a gente tomava água de pote, não tínhamos geladeira na nossa casa, não tínhamos televisão. Não tínhamos. Aí, com o passar dos anos, meu pai conseguiu, a duras penas, comprar uma televisão preto e branco. E para assistir jogo, meu pai comprava uma telazinha que a gente colocava na frente da tela da televisão. E a parte verde colocava embaixo, que era para dar a ideia de que o gramado estava verde e tal. Aquela coisa. Rapaz, nunca ouvi falar disso, não, rapaz. Isso tinha que bacana. Era uma tecnologia avançadíssima, né? Mas eu não ouvi falar, não. Era como se fosse um filtro, né? Que se colocava para dar uma ideia de cor, né? E aí passava uma dificuldade, meu pai tinha que vender a geladeira, passava uma dificuldade, tinha que... Eu lembro que meu pai rifou uma televisão. Quem ganhou a rifa foi meu avô, e meu avô foi devolver a televisão. Não, eu ganhei, é para minha filha, eu vou devolver. Aí teve esses fatos, assim, que a gente vai guardando na memória, né? Então eu tive uma infância muito simples, mas extremamente divertida. Tadeu, só queria deixar registrado isso. Sem vitimismo algum. Nunca me faltou uma refeição, nunca, de forma alguma. Meu pai muito trabalhador, muito honesto, muito dedicado, muito esforçado.
né? Coitado, eu vi ele trabalhando de domingo a domingo. Meu pai não sabe até hoje o que é sábado, domingo e feriado. Para ele, todo dia é de trabalhar e tá tudo certo para ele, né? Muito exposto. Então, a gente cresceu de uma forma muito simples. Eu acho que é como boa parte das famílias de antigamente, né? Você acha, Vladimir, que me veio uma coisa na cabeça agora? As dificuldades que eu passei não foi por questão financeira, foi questão de outra ordem, que meu pai se desestabilizava, enfim. Eu lembro que eu fui em São Paulo agora, né, recentemente, e fui na cidade que eu fui criado, em Rio Grande da Serra, e o açougue está lá até hoje, o açougue quando a gente foi deixar a chave de uma Brasília que ele tinha na conta do açougue, para você ver como é. Mas não por dificuldade financeira, que ele era funcionário federal, era por outras situações, né? Mas eu não sei se eu alcancei isso que você quis dizer, não, que você disse, mas que me veio na cabeça. E a importância dessa infância rica que a gente teve. Não faltava as refeições, que é o fundamental. Faltava algumas coisas, alguma coisa doméstica, mas será que a infância preenchia esse vazio? Demais. Isso me veio agora, sabe? Deu vontade até de escrever. Do jeito que você falou da infância, e depois você falou da dificuldade, e você fala, e você sela essa conversa dizendo que isso não lhe trouxe grandes traumas nem nada, eu acho que pode ter sido essa boa infância, né? Preencher essa lacuna. Uma excelente infância. Eu tenho saudade dessa infância, né? Se meu pai era o braço forte, né, que trazia o sustento para casa, minha mãe era o oposto. Era o amor, né? A pessoa afável, presente, né? Como ela estava 100% dedicada à família, e até hoje ela é assim, essa pessoa muito, muito família, assim, de se precisar de uma ajuda, estar ali. Né? Em que pese hoje ela diz assim, agora eu me aposentei, cada um, né, tem os seus que cuide, mas assim, minha mãe, ela preencheu esse outro lado de brincar com a gente, de ter essa relação mais próxima, né? No sentido de que, por exemplo, eu brinquei muito de a dedonha, né? Não sei se você sabe o que é a dedonha. Né? Papelzinho lá, você coloca algumas coisas. Minha mãe sempre acertava as novelas, né? Algumas coisas e eu errava outras, mas enfim. Então eu tinha muito essa coisa de preencher as ausências materiais, como você bem colocou, com a brincadeira do dia a dia, com as coisas simples mesmo do dia a dia, mas que enriqueciam demais. E uma coisa que eu tenho uma imagem muito forte da minha infância, como lá em casa, meu pai pedreiro, né? Então rapidamente meu pai conseguiu fazer o muro ali da casa, e ele comprou sementes de várias plantas frutíferas. Então na minha casa tinha pé de goiaba, pé de manga, pé de caju, pé de jaca, pé de banana, tinha muitas frutas, então era uma mini selva assim, né? Então eu me recordo muito de estar brincando com meu irmão por meio das plantas, né? Meu pai, por um tempo, criou galo, galinha, pato, né? Eu tinha até um fato engraçado, Tadeu, eu queria registrar isso. É bom. Eu, pequeno ainda, né? Eu pensei que, como o pato era uma ave, eu pensei que ele voava, né? Então eu peguei um patinho pequenininho, joguei pra cima, era Bulungo o nome dele. E o bichinho caiu, rapaz, ele ficou aleijado de uma perna, porque ele não voa, né? Ele não faz nada que presta. Quando eu digo que uma coisa é desmantelada, é mais desmantelado do que carreira de pato. Porque o pato não voa, não nada, não faz nada que presta. O bicho é todo... Então tem esse acontecimento, minha mãe brigou muito, mas rapaz, você quase mata o pato, aleijou o pato, né? Agora você vai cuidar do pato, porque ele tem dificuldade de se alimentar. Ele ia pra panela, né? Das hipóteses. Então assim, eu tive uma infância que eu nunca vou me esquecer disso, de um pé de goiaba que tinha lá, quando era tempo de goiaba, era uma maravilha. Do mesmo jeito quando era tempo de manga, né? O pé de manga cresceu, manga é então eu subi muito naquele pé de manga, eu tirei muita manga, eu comi muita manga de pé. É claro que a manga roubada é mais gostosa, né? É infinitamente. E a goiaba também. Então assim, eu tomei muito suco dessas frutas que tinham no quintal da minha casa, né? Só que com o passar do tempo, e aí você falou, pô, você era próximo do seu irmão? Era. Com o passar do tempo, ele começou a ter as preferências dele e, naturalmente, eu comecei a ter as minhas. Ele sempre gostou muito de carro. Até hoje, ele é um busólogo, daqueles aficionados. Meu irmão tá para lançar um livro aí, já faz mais de 3 anos. Eu tô sendo bem comedido, porque eu acho que há uns 5 ou 10 anos que ele pesquisa sobre ônibus. Então, quem gosta de ônibus, deixar registrado aqui. É só seguir lá o Flávio Dantas no Instagram. Todo dia, Tadeu, ele faz postagem sobre os ônibus de outrora de Natal e de hoje. Se você perguntar qualquer ônibus de Natal, do 01 até não sei nem qual é o último número que tem em Natal hoje, do 100, por exemplo, ele vai dizer para você itinerário. Se você dizer o ônibus, ele diz qual é a marca, diz o chassi. É uma linha de pesquisa que eu nunca vi ninguém fazendo. Ele é um aficionado, né? E sabe muito. Eu tô sendo comedido aqui. Ele é um doutor em ônibus. O cara sabe muito. Então ele começou a gostar de brinquedos relacionados a carros
E não que eu não gostasse, mas eu tinha outras férias, eu gostava de brincar de boneco e tal, naqueles bonecos comando em ação. E só para deixar registrado, viu, Tadeu? Aproveitar aqui meu pai, como a gente tinha dificuldade financeira, né? Não que faltasse nada na nossa casa, mas ele dizia assim, se você passar por média, você ganha um carro. Então eu ganhava um carro por ano. Antigamente tinha um carro chamado Duro na Queda. Não sei se alcançou. Era um carro, era uma picape, né? E a gente na edição eu vou botar aqui, na edição. Pode procurar, Duro na Queda, um picape. Eu tinha o preto, meu irmão tinha o laranja. Todos os dois eram muito... só muda a cor, é o mesmo carro. Então a gente brincava muito. Como eu falei, o nosso quintal tinha muitas plantas, então a gente fazia umas rampas e brincava, coisa de criança mesmo, né? E quando a gente ficou um pouco maiorzinho, aí disse, pai, não quero mais brinquedo, não, eu quero uma bicicleta, né? E se você passar por média... E eu vi o esforço que o meu pai fazia para comprar uma bicicleta. Era uma coisa descomunal, pra você ter ideia. Não era fácil, não. E meu pai, a duras penas, comprou bicicleta pra gente. E aí eu tava indo pra casa de um dos meus melhores amigos de infância, e um cara me parou numa rua bem próximo da minha casa e levou a bicicleta. De brincadeira. Roubou minha bicicleta. Mas aconteceu, né? Fiquei então, sem bicicleta. Eu não sei se você cruzou para eu cabecear e fazer o gol. Mas pra gente iniciar esse papo que tem tudo a ver com você, porque você é um grande intelectual, um cara das letras, do estudo, né? E foi muito legal essa parte anterior aí da sua vida, né? E aí você deixou aí o espaço pra gente começar esse assunto. Então, como era o incentivo? Porque quando eu comecei a ler aqui o seu currículo, a gente viu que os títulos que você e seus irmãos têm, né? E já dá para deduzir que e fazer um comparativo com a realidade brasileira, que pelas origens, né, pela profissão do seu pai, pela profissão da sua mãe, né, vocês são exceção. Infelizmente, a verdade a realidade brasileira é essa, para que a gente não deixe aquele papo de meritocracia, dizendo, tá vendo aí? O filho do pedreiro hoje está fazendo doutorado, né? Mas não é. Não é a regra, né? É exceção, mas é um grande exemplo. Era só pelo brinquedo, mas ou como era que o incentivo deles, a pessoas humildes, mas porque a gente vê esse sucesso que foi intelectual da prole deles dois, né? Rapaz, e aí a gente tem que ser muito honesto, né? Eu vou repetir isso algumas vezes, essa questão da honestidade, porque a gente tem que ser honesto. Aqui tem uma frase que está registrada, assim como a frase de efeito. A regra aqui é honestidade intelectual. Pois honestidade como tudo. Tadeu, eu via desde muito cedo, né, a realidade do meu pai. É muito dura. Quem sabe o serviço de pedreiro sabe que não é um trabalho simples, é um trabalho braçal, que não escolhe dia nem hora, sol escaldante, você tem que fazer o serviço. E um trabalho que exige um esforço físico grande. E meu pai sempre dizia pra gente, olhem, estudem, porque a pá é mais pesada do que a caneta. Então, muito cedo a gente já começou a incutir essa ideia de que vamos estudar pra gente tentar mudar nossa realidade, né? E eu não posso escapar disso, eu seria desonesto. Você fez um corte pro Instagram. A pá é mais carregada, mais pesada que a caneta. Eita, sabedoria do... Fora isso, né, minha mãe incentivava muito, né, como ela estava mais em casa, mais presente, então não tinha... Ir pra escola não era uma escolha, né? É uma certeza. Todo dia a gente ia pra escola. E pode acreditar, Tadeu. E eu digo isso refletindo nos meus irmãos também, né? A gente gostava de ir pra escola. Não era uma obrigação. Você tem ideia? Eu acordava os sábados pra ir pra escola. Minha mãe disse, não, meu filho, pode dormir, porque hoje não tem aula. Ah, não tem não, que pena, então vou dormir. Mas assim, a gente gostava de frequentar. Então você já tinha uma vocação também. Além do incentivo, vocês também tinham uma vocação, né? A gente gostava de estudar. Agora sim, mais uma vez, né? É a poeira da Serra da Água. Só pode. Tadeu, eu nunca fui o aluno nota 10. E aí, eu tenho que fazer justiça aqui. O aluno nota 10 era meu irmão. Ele era muito esforçado. Eu acho que mais de inteligente. Mas vocês iam a pé ou ia de ônibus? Não, eu morava 2 ruas da escola. Né? Então, acho que eu ia dizer que ele era nota 10 porque ele ia de ônibus. Ele já ia feliz da vida. Rapaz, quando a gente começou a andar de ônibus, ele ficava encantado. Ele ficou encantado, né? Porque ele ficava observando todos os detalhes do ônibus, porque ele sempre gostou disso. Você tem ideia? A falta de brinquedos, né? Meu irmão pegava pasta de dente, as caixas de pasta de dente. Ele virava ao avesso e desenhava os ônibus. Não desenhava janela, ele contava aquele ônibus da Ciferal, da Volvo, da Scania, tem X janelas. Ele colocava X janelas,
tantas portas, se era de 2 ou se era de 3 portas. Enfim, ele fazia perfeito. E a nossa casa, quando a gente era criança, era espalhada de caixa de pasta de dente pelos cantos da parede. Porque ele dizia assim, esse aqui é o sei lá, Só da Esperança, esse aqui é o Rocas. Então ele brincou muito. Eu não gostava, eu não gostava muito dessa brincadeira, não. Mas o brincar tá na sua cabeça, tá na sua mente. Então, tinha muito disso, sabe, Tadeu? Então, voltando à questão do estudo, né? Então, meu pai incentivava muito e mostrava essa realidade. E eu vou falar por mim, eu tinha como grande exemplo meu irmão. É um cara muito esforçado, muito dedicado. Mesmo sendo muito próximo, né? Vocês dois, né? É um exemplo, mas muito próximo. Né? Muito próximo. Então, assim, eu sempre tive como exemplo de estudo meu irmão. Um cara muito dedicado, muito esforçado, inteligente. Né? E meu pai sempre questionava. A gente recebeu o boletim, né, com as notas. Aí, porque, assim, na minha infância, eu não sei se você sabe, eu acho que você sabe. Eu tenho um apelido de infância que levo até hoje, né? O meu nome é Vladimir, mas todo mundo me conhece por Toca. Por quê? Minha Toca. Toca. Minha mãe Toca. T-O-C-A, Toca. Pois tá sabendo agora, é a intimidade. Rapaz, minha avó me chamava de Toca, meus avós chamavam de Toca, porque tinha um armário na casa da minha avó, lá do Panatis, enorme, aquelas arcas, não sei se você conheceu. Sim. E eu entrava numa porta daquela e saia na outra. Aí disse, cadê Vladimir? Rapaz, ele tá intocado dentro daquele armário. Aí ficou Toquinha, e ficou Toca. Todo mundo me chama Toca, meus tios, meus avós, minha esposa. Eu acho que com exceção dos meus filhos, mas todo mundo me chama de Toca. Algo que eu herdei da minha infância e carrego até hoje, né? Todo mundo me chama de Vladimir, mas meu apelido de infância é Toca. Então, só para finalizar essa questão do ensino, né, da educação na minha infância, meu pai nunca deixou jamais que faltasse uma caneta, um lápis, um livro, tá? Muito esforço para comprar essas coisas, mas nunca faltou, né? Ele incentivava muita gente, inclusive dando esses prêmios, né? Se você passar por média, se passar por recuperação, não perde. Não ganha, na verdade. E eu só fiquei em recuperação em toda a minha história escolar uma vez. E tem que deixar registrado. Quem ajudou foi meu irmão. Eu fiquei em recuperação em matemática. Minha mãe obrigou meu irmão você vai ensinar seu irmão a passar de ano. Ele me ensinou lá, eu aprendi a fazer as contas, as benditas contas, e passei. Eu acho que foi da 2ª para a 3ª série do ensino fundamental, né? Enfim, a gente teve muito esse incentivo por parte dos meus pais e a inspiração que meu irmão me deu ao longo dessa primeira trajetória escolar. Então, os pais incentivaram e vocês tinham uma certa vocação, né? E a frase do pai ecoava lá na cabeça, né? E a primeira parte dos estudos, o ensino fundamental, né? Ali onde a gente cria, inclusive, a gente forma a nossa personalidade, né? Ali. E hoje em dia se fala muito negócio de bullying, essas coisas, né? E a gente sofria isso, mas acho que as gerações têm as suas resiliências diferenciadas. Eu acho que cair do pé de manga ajuda muito a superar também o bullying, né? Eu falo muito como bombeiro, que o destino quis que a gente fosse, né? Essa profissão maravilhosa, que hoje sustenta nossas famílias. O cara que teve uma boa infância, ele tira... ele é bombeiro, ele tira de letra, né? Eu lembro que todas as, não querendo envaidecer, os treinamentos que a gente passou, eu não sentia tanta dificuldade porque de alguma forma ou de outra tinha experimentado aquilo na infância, né? Alguma coisa na altura, na água, em qualquer canto, né? Então, mas a primeira infância tem bullying, teve uma coisa, foi infância saudável, você não tiver nenhum problemazinho assim, não? Não, teve. Tadeu, eu diria... Mesmo sendo assim, meio coisadinho assim. Tadeu, eu sou um sobrevivente, né? Eu dei muito trabalho pra minha mãe, pro meu pai, muito. Eu falei da primeira infância, né? Essa é mais tranquila, minha mãe consegue controlar melhor essa parte. Mas quando a gente começa a criar asas, né? E conhecer o mundo, a casa da gente, o mundo não é só a nossa casa, né? Quando a gente descobre do outro lado do muro, né? Isso. E aí, disparado, eu sou o que dou mais trabalho lá em casa. Mesmo? Disparado. Então, assim... Quem conhece não acha, não. Nada, eu dei muito trabalho. Eu falo muito a minha esposa, Larissa, um abraço pra ela aí. Que se Pedro, Letícia, Luiz não, que Luiz, minha filha mais velha, ela já tá criada, não sei se ela deu tanto trabalho pra mãe dela assim como eu dei pra minha mãe, né? Mas enfim, eu fui o cara, Tadeu, de ir pra Lagoa de Extremóis sem minha mãe saber. Se eu tivesse morrido afogado, tinha morrido lá.
ia no bagageiro da bicicleta, que não tinha bicicleta, né? Então ia no quadro. A bicicleta foi roubada. A bicicleta foi roubada, né? Então eu ia no quadro, no bagageiro, às vezes pedia uma bicicleta emprestada e ia pra essa lagoa. Fui muitas vezes sem minha mãe saber, ela vai saber isso agora. E é longe, pô, né? É. É longe. Não é tão longe não, assim, dá uma meia hora de bicicleta. É. E a gente chega lá. Então tomei muito banho na Lagoa dos Temóis, tomei muito banho na Ridinha. Tinha um trapiche lá, eu pulava naquele trapiche. Minha mãe nem sonhava que eu tava lá. Que o barco fazia a travessia, era o Bacora Azul. Tem um trapiche, tem as ruínas do No trapiche. tempo que tinha travessia de balsa, a gente frequentava lá. Eu com meus outros amigos também, íamos de bicicleta, aí de bicicleta, exclusivamente de bicicleta, não tinha como ir a pé, porque realmente é um pouco distante, né? Então, só pra ter uma ideia, o quão, eu vou chamar travesso aqui, traquino, mas o quão preocupante eu era, Tadeu, quando tava fazendo o saneamento lá da Itapetinga ali, das ruas adjacentes. Então cavaram-se enormes buracos e colocaram tubulações. Né? Essas tubulações, elas começavam assim com 2 metros de altura, na Itapetinga, que é uma avenida enorme que tem na Zona Norte, e as vias menores, elas vão diminuindo as tubulações para canos menores, até chegar em ruas menores ainda, com tubulações menores. A gente entrava nessa tubulação maior, você tem ideia, Tadeu? Tudo em construção ali. E tinha água, já tinha esgoto, porque a água ia passando por lá, não tinha como evitar isso, né? E a gente ia até chegar na minha casa, né? Minha mãe nem sonhava que eu tava nesses buracos. Tadeu, coisa de louco, assim, eu era... Não sei se você assistiu Tartarugas Ninjas, que eles viviam nas tubulações, então assim, eu tinha muito disso. Eu era muito aventureiro, e aí eu concordo com você, sabe? Quando eu fui para o bombeiro, eu não achei tanta dificuldade, porque eu já tinha vivenciado essa questão da água, né? Então eu já conhecia... Eu não sabia nadar, mas eu tinha... princípios, né, básicos de natação, porque você não vai para uma lagoa sem conhecer minimamente como é que se nada, né? Da mesma forma ir para uma praia, como eu frequentei muitas e muitas vezes. Rapaz, meu corpo era moreno dourado, tanto frequentar esses lugares e estava exposto ao sol, né? Então, fui um menino muito traquina, andei de bicicleta, e pra você ter uma ideia, eu peguei morcego, sabe o que é morcego? Pegar morcego? Ficar atrás carona no ônibus, né? E aconteceu de uma dessas minhas... Coisa que um menino hoje não faz um negócio desse jamais. Eu botava uma pernazinha lá debaixo do para-choque traseiro do ônibus e pegava o morcego. Rapaz, teve um bendito dia lá. Eu peguei muitas e incontáveis vezes. Peguei lá na Itapetinga. Até um bendito dia que eu caí. Meu amigo, me ralei todinho. Minha bicicleta ficou só maracujada. De tanto destruído que ela ficou. Então você tem ideia que eu tive uma infância realmente... eu fui quem menino... conhece hoje não nem imagina que eu tive essa infância de menino traquina mesmo. Eu tô dizendo a você, eu fui sobreviver. Tadeu. Mas seu irmão era assim, não? Não. Meu irmão era o cara... Se eu pudesse traduzir ele hoje numa palavra, dizer que ele era o nerd da época. Não tinha essa expressão nerd. Nos anos 80, no começo dos anos 90, não tinha essa coisa. O cara é nerd. Isso aí eu acho que é uma coisa mais recente. Mas ele era o nerd. Era um cara muito, assim, na dele, de gostar de estudar e dos ônibus, né? Eu gostava muito de brincar de carro, de ônibus, e era um pouco do resumo da vida dele. Mas a minha é esse mundo de aventura, de descoberta, de ir pra uma praia, de ir pra uma lagoa, e de pegar morcego, e de estar andando pelos esgotos da cidade. O Santarém tava pequeno. Era demais, a Maria. Minúsculo. Então eu tive infância muito turbulenta. O ensino médio, você fez onde? Enfim, quando eu terminei o ensino fundamental, lá na Escola Municipal Professora Adelina Fernandes, que fica no Soledade 2, vizinho ao Santarém, Tadeu, eu fui estudar, e aí eu devo isso muito a meus pais, né? Minha mãe madrugou, teve que dormir lá, para eu estudar no Ateneu Norte Rio Grandense. Então eu estudei ali em Petrópolis, que era, eu acho que até hoje é uma escola de referência, uma excelente escola, né? E fui eu e meu irmão estudar, a gente estava na mesma série. Eu acabei que meu irmão foi reprovado um ano, aí eu peguei ele e deixar isso registrado também. Tadeu, olha que coisa, né? Meu irmão chegou pra mim e disse assim, Toca, ele me chama de Toca, né? Ou então Tchutcha, tu consegui... Ele falou isso em arte de brincadeira, mas eu peguei o fio da meada. Ele disse assim, Tchutcha, tu conseguiu me alcançar. Porque eu dei mola ali. Ele tava com dificuldade de aprender a ler e a professora achou por bem fazer ele repetir a primeira série do ensino fundamental. Aí eu estudei com ele separados em primeiro A e primeiro B, e quando chegou na quinta série a gente juntou, e depois a gente foi fazer o ensino médio juntos. E ele disse, rapaz, você conseguiu me alcançar, mas você nunca vai conseguir melhor do que eu. Rapaz, e prego batido, ponta virada. Tadeu, eu nunca consegui ser melhor do que ele, nunca. Como eu falei, meu pai... Mas tem uma disputa aí. Nos títulos. Não, mas... Ele vai correr atrás, não? Vai. Ele é muito esforçado também. Mas enfim, e aí ele
sempre se destacava, sempre destacava como o melhor aluno da turma, sempre, isso é disparado. Aí meu pai, pô, como é assim, Flávio? Me explica isso aqui, Toca. Teu irmão só tira 10, tu tira 7. Pai, meu apelido é Toca. Você dizia só assim, pai, seu irmão tem apelido? Não. Tem. Como é? É Cabeção. Pronto, Cabeção é nerd. Aí o apelido do outro, Toca. Quem é que vai ser o pai, meu apelido é Toca, pai. Rapaz, aí ele se destaca como sempre sendo o melhor aluno da turma. Quando a gente chega no Ateneu, né, minha mãe madruga, consegue a matrícula lá, a gente consegue estudar. Tadeu, eu não vou... se eu dissesse a quantidade, eu estaria mentindo. Mas eu acho que ele tirou... Digamos que você pode tirar 30-10 durante o ano. Ele tirou 28-10. No primeiro ano do ensino médio, no Ateneu. As professoras ficavam abismadas. Vocês vieram de que escola? Vocês vieram de escola particular? Foi? Não, a gente estava na escola pública, na Zona Norte de Natal, na escola municipal, a professora Darlene Fernandes. Caramba! E disse assim, Flávio, Toca não. Flávio, você está se perdendo aqui. Por que você não vai fazer escola técnica? E aí ele, motivado pelos professores, vai fazer o antigo Cefet, não sei se era Tiferne na época. 96. É 96 por ali, 95. Aí ele só 96. faz o primeiro ano, né? Ele só faz o primeiro ano no Ateneu. Ele volta pra fazer o primeiro ano de novo. Era comum. Não aproveitava era quase lá. que nem um vestibular. As pessoas tentavam, ficavam fazendo o segundo grau e tentavam escola técnica, aí às vezes não passava, ficava fazendo o outro depois. Né? Não aproveitou o primeiro ano dele, ele teve que refazer. Porque ele fez, acho que até hoje é assim, integrado, né? Ele é técnico em eletromecânica. Então ele vai fazer lá o exame de seleção, passa, né? Que era concorridíssimo também. Concorridíssimo. E consegue lograr esse. Quem não passava, aquele que eu digo que eu já tô com tempo de aposentadoria porque eu estudei em colégio agrícola, né? Aí quem não passava, lá em Macaíba pelo menos, quem não passava na antiga Tiferne, no IF hoje, ia pro colégio agrícola. Aí minha irmã fez Tiferne, minha irmã era o Cabeção e eu era o Toca. Aí eu, assim, de um lado foi bom ele ter ido pro Tiferne, porque ele me abafava, né? Apagava o meu brilho, né? O cara tava sempre, as atenções sempre pra ele, né? E como eu não era um aluno ruim, mas também não era top, eu sempre passei por médio, como eu falei, eu nunca tive dificuldade no ensino, mas eu também não era aquele cara esforçado, como ele era dedicado, então, enfim. Então tem essa história, né? A gente vai estudar no Ateneu, ele meio que larga de mim, e eu vou seguindo minha vida ali no Ateneu. O ensino médio é mais curto, são 3 anos, né? Fiz excelentes amizades lá, para mim foi uma descoberta muito grande, pegar ônibus todo dia, né? Sair da Zona Norte, enfrentar garrafamento na Ponta de Igapó. Carro em êxtase todo dia. Não, meu irmão... Então você vai pra Tiferne, não, pegar ônibus. Rapaz, e outra que ele gostava de pegar rudiano, não sei se você conhece essa expressão. Sei. Pro ônibus ir lá no final, para ele poder ficar mais tempo. Deleitar-se mais com esse passeio. Deixa eu dizer, eu vou chegar agora na questão da música, certo? Mas, porque eu não enxerguei ainda ela aí no seu caminhar. Sua mãe e seu pai eram religiosos, não? São religiosos, não? Ou eram na sua infância, não? Não, meu pai não é um cara muito religioso, né? Ele frequentou pouquíssimas vezes a igreja, só para aqueles eventos. Porque né? Em igreja, o pessoal quem frequenta muito, tem muito contato com música, né? Não foi o caso, né? Minha mãe, sim, minha mãe é mais religiosa, ela frequenta as missas dominicais, então é católica. A exemplo do meu irmão, que também começou católico, e hoje é evangélico, minha irmã é católica, eu tenho uma inclinação para o catolicismo, apesar de também não ser muito praticante, mas respeito muito a minha origem católica. E assim, musicalmente falando, Tadeu, tem uma explicação para eu gostar de música, para eu me aproximar da música. Quando a gente começa a brincar com os meninos da rua, né, eu brincava muito restrito à minha casa, né, quando a gente começa a brincar com os meninos da rua, a gente ia jogar bola. Né? Só que eu nunca fui bom de bola, eu sempre fui um perna de pau. Você falou que jogava bola, eu nunca vi você jogar bola no quartelzinho. Eu jogava porque todo mundo joga. Pronto, então você matou. Porque é democracia. Demoniocracia, né? Como é que funcionava a pelada lá, né? Se escolhia os melhores, eu sempre ficava por último. Não tinha mais ninguém. Não, bota toca ali, pronto. Toca. Isso, toca. Esse trocadilho também. Então, cara, eu não vou conseguir me destacar aqui jogando futebol. Então, eu comecei a canalizar um pouco da minha energia pra música. Então, Mas como chegou? Comprei um violão. Comprei um violão. Eu digo comprei, minha família comprou, né? Não foi. Minha tia tinha um violão, minha tia morena. E eu meio que dedilhava, não sabia tocar, né? Mas aí, posteriormente, eu consegui comprar um violão e tive algumas aulas, paguei, acho que 1 mês de aula. Entendi mais ou menos como é que funcionava a dinâmica. Faltou dinheiro, eu queria ter continuado as aulas, mas faltava dinheiro. Eu queria entender mais ou menos como é que funcionava aquelas cordas e tal. E aprendi um pouquinho e
meio que seguir esse caminho musical, né? Hoje eu tenho violão em casa, tenho ukulele, tenho contrabaixo. Eu me considero hoje um baixista, não profissional, não sou musicista, sou músico amador, né? Tive banda de rock, já toquei em banda de pagode. Pagode também? Já toquei, banda baile. Oi, meu. Né? Um abraço aí pro meu amigo Tiago. Que não sou eu. Não, é outro Tiago, né, que tá lá em Brasília. Ele não estava a última vez que eu conversei com ele. A gente tocava no Rota 66. Meus amigos de banda de outrora, não posso deixar passar esse batido de forma alguma. Meu amigo, o cantor Evandro! Evandro! A gente tem essa brincadeira com ele lá. Um alô do Toca. É da banda Spala. E também chamou-se Tirrênio. Tivemos algumas formações, essa banda, né? E amigos que eu minha adolescência e minha juventude, a gente criou uma banda de rock, eu acho que era o sonho de muita gente. Depois do violão, eu comprei um baixo tonante. Quem sabe o que é um baixo tonante sabe que é um baixo de baixa qualidade. Um baixo bem ruim. Mas enfim, eu comprei um baixo tonante, aprendi a tocar. Deixa eu dar um chute aqui. Diga aí. Eu conheço muito você gosta muito de rock. Sim, né? sim. Eu vou dar um chute. Lógico que a nossa geração pegou ali o final 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 da safra ali do rock nacional, Sim. né? Mas com muito vivo, Titãs, Legião, Engenheiros e tal, né? Mas o violão, quando a gente vai aprender o violão, a gente geralmente tem o primeiro contato com o rock, porque as bandas, pronto, como Legião Urbana, e o próprio Renato admitia isso, eles faziam acordes simples. Sim. Então era mais fácil. Você foi pro rock por causa disso ou não? Como é que você acha que você começou a gostar de rock? Cara, você não vai nem acreditar, né? Eu comecei a ouvir música, assim, de forma independente, a prestar atenção mais na música, com funk carioca. Aquela assim, eu só quero ser feliz, Sim. andar tranquilamente. Eu acho um clássico. Aquele rap funk, eu não sei como é que é aquele ali. Não sei, eu acho que é rap funk, acho que uma coisa assim. Enfim, eu comecei, eu tô dizendo isso porque foi as primeiras fitas de cassete. O pessoal não sabe nem o que é isso, né? Fita cassete. Então eu comecei a comprar isso. Mas rapidamente não é bem isso que eu queria, não. E aí eu me identifiquei demais com rock, né? Eu tinha uma turma que estudava comigo no Ateneu, e os amigos de rua também tinham uma parcela que gostava do rock. Então, querendo, você vai criando essas conexões, essas afinidades, né? Um dos meus melhores amigos de infância gostava muito de rock, que é o Everton, né? E esse meio que a gente vive foi me atraindo pro rock. Então, até hoje eu me considero roqueiro, sou meio bitolado em relação a isso. Escuto outras coisas hoje, mas no meu... Você disse que pagode samba é a mesma coisa? Não consigo gostar de certas coisas. Mas, enfim, respeito. Eu comecei a questão musical nesse sentido mesmo. Montar uma banda lá na minha rua, com o Evandro nos vocais, Fábio Mufino na bateria, Evandro Pitico na voz, Fábio Mufino na bateria. Repetiu o nome, Tem 2 Fábio e 2 Evandro? Não, eu repeti para retomar aqui o raciocínio, só para entender o raciocínio, para não esquecer ninguém. Flávio Felemos aí. É isso. Alex Bonecão na guitarra. Teve uma passagem lá também, cara. Esqueci o nome dele agora. Perdão. Enfim, depois vai chegar aqui. Mas a princípio, esses assim, Josivan, Boijó na escaleta, no ukulele, no teclado. E dando assessoria lá, e meu amigo de longa data também, o Domingos Luciano, que era uma espécie de road da banda, ele estava sempre conosco lá. Mas enfim, é isso, então... Essa turma era da rua ou era da escola? Não, era da rua. Eu não vou dizer da rua, era do bairro. Não estava na minha rua, estava no bairro, o bairro era maior do que a rua, e a gente foi se conhecendo, fazendo essas conexões. Dá uma tocada com o Chuchu, né? Chuchu, baterista, que revelou aqui, que pouca gente... Nem todo mundo sabia que Chuchu foi um baterista aqui de renome, aqui em Natal. Não, o Chuchu, eu conheci ele muito antes. Muito obrigado por apresentar Chuchu. Que é isso? Foi um presentão. Uma satisfação. Chuchu é uma sumidade, né? E ele foi o baterista da banda Seu Zé, né? Que fez história aqui do rock potiguar. Então tem que deixar isso registrado. Além de historiador e ser essa pessoa extremamente amável, ele também foi baterista do Camarões, né? Ser humano do bem. Camarões, orquestra guitarrística. Eu não sei todos, não. E o Seu Zé, o Seu Zé, né? Que tem ele como historiador, e também tem o Lipe, que cantava e tocava baixo. E eu ficava assim, o cara toca muito, cantava muito também, composições belíssimas, né? Não tem como lembrar da minha infância, da minha infância não, da minha juventude, e não lembrar do Seu Zé. Vocês como banda fizeram alguma coisa autoral, não?
A gente compôs pouca coisa, mas nunca chegamos a lançar, e eu acho que nem é digno de registro. Mas enfim, a gente produziu. A gente era mais cover. A gente era mais cover do Nirvana, do Offspring, sim, do Pearl Jam, do Engenheiros, do Legião, do rock nacional e um pouco do grunge dos anos 90. A minha origem começou de São Paulo, eu tenho esse vínculo aí, depois eu fui beber de outras fontes, mas vamos dizer assim, o meu alicerce tá ali, o meu gosto musical não é predominantemente, hoje ele é mais diversificado, mas tem uma grande base no rock, né? E aí, você, na juventude ali, muitos amores, muito romances, não? Você era um cara mais comedido? Eu tenho que ser honesto, né? Mais uma vez, essa questão da honestidade, né? Eu não fui esse cara namorador que eu gostaria de ter sido, né? Tive poucas namoradas, poucas ficantes, né? Tive alguns, mas não foram tantas, não. Não tanto quanto você, né? Eu sei da sua fama aí A fama é que conta. É mais fama do que realidade, é? Eu acho que não. Enfim, pelo que conta, tem uma historiazinha aí. Não tive tantos amores assim, não. Mas eu acho que eu namorei o que tinha de namorar mesmo. O meu problema, sabe qual é? Que meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Entendeu? Já dizia o poeta. Hoje eu sou homem de uma mulher só, Dona Lídia, tá? Certo? Mas, então assim, na juventude, muita loucura, roqueiro, tá mais perto ali, porque o rock não é, tomar cuidado aqui para não ser preconceituoso, até porque eu sou roqueiro também. Uhum. Mas o rock é uma música, um ritmo musical muito intenso, né? E as referências musicais, os grandes artistas, os compositores, por ser pessoas muito intensas, se depararam com algumas coisas não tão legais, como droga, né? Sim. Como depressão, né? E com álcool, não necessariamente a droga pesada. Eu bebi muito, né? Na minha juventude, já fui beber um pouco mais tarde, mas bebi muito, né? Na minha juventude. Graças a Deus não fui afeiço a drogas sem ser o álcool. O álcool para mim é a pior droga que tem, mas é a que é permitida, né? É muito cultural. Mas porque você, desde quando eu te conheço, você não bebe. Uhum. Mas como era na juventude? Porque você era um traquino, vai ser roqueiro. Pois é. Não é uma relação fácil, né? Não, eu vivi entre anjos e demônios, de fato. Quando eu acho que todo jovem experiencia essas... Não vou dizer todo, né? Mas muitos jovens experienciam. Acho que até deveriam. Pra ter pelo menos Tem que experimentar de tudo, cara. Então, assim... Pra fazer as escolhas certas, você tem que saber o que é cada coisa. Quando eu terminei o ensino médio, no Ateneu, eu servi o exército. Eu servi o exército, só passei um ano lá. Na verdade, não cheguei a passar um ano, foi uma gestação. Só passei 9 meses no exército. Não me adaptei muito bem àquela realidade. E pedi logo pra sair na primeira baixa, assim como a gente diz lá, né? Então, servi o exército. E assim que eu saio, eu me insiro nesse ambiente musical de comprar um violão, né? Tenho condições agora de comprar um violão, comprei um contrabaixo e tal, e montei essa banda com os amigos, e a gente frequentava, eu ainda alcancei a Ribeira, já decadente, é fato, mas eu frequentei muito a Rua Chile, né? O Bar Cacimbão, o MP3, o B52, eram bares que tocava música rock. Então, frequentei muitas sextas, muitos sábados lá, fui curtir muito rock lá. E tinha tudo isso que você disse, né? Das drogas mais pesadas, e a gente via isso na nossa cara, como também tinha as drogas lícitas, né? Que é o álcool, né? E aí eu queria... Essa passagem ela é fantástica, porque você diz assim, Vladimir, você não bebe mais hoje? Não bebo por essas razões que eu vou explicar agora. Muito jovem, fui lá na Ribeira e tal, curti o rock, com meus amigos lá, com o Fábio, com o Alex, com o Josivan, né? Com o Domingos. E a gente chegava pra curtir o rock lá, Tadeu. Rock alternativo. Não esqueça esse negócio era punk rock, era hardcore, não é esse rockzinho... Nutella. Nutella que passava na MTV, não. Era o rock que chama pop rock, não era? Não. Era um rock, sabe, pesado, assim. Tinha o metal, tinha o black, tinha o thrash também, tinha o death, tinha essas coisas. Eu mal entendi o que os caras falavam, mas a gente ia lá pra curtir a cena e tal, pra fortalecer a cena também. Teve um bendito dia, Tadeu. Eu já tinha saído do exército, já não tinha mais grana, né? A gente chegava na Ribeira e procurava uma daquelas mercearias, nem sei se ainda existe mercearia na Ribeira. Chegando lá, Tadeu, rapaz, a gente quer uma cachaça mais uma barata. Chuchu vai brigar comigo.
A Ribeira quase não existe, imagine a Ah, mercearia. O Chuchu vai brigar comigo. Rapaz, aquelas mercearias que tem um bocado de garrafa velha de bebida antiga que tá lá, aqueles como é que se diz? Mortadelas penduradas nos cordões. Aí a gente, rapaz, a gente quer uma No cachaça. interior chama bodega. Pronto, aqui era mercearia, né? É. A gente parou naquelas mercearias lá na Ribeira, juntou umas pratas cada um. Era assim. Era difícil. Estou falando dos anos 90, né? Aí, vamos comprar uma cachaça. Aí, rapaz, tinha Pitu, eu não lembro o valor, vou dizer que era R$5, mas tem aquela Aratu, que era como se fosse uma versão mais... Eu lembro. Aí compramos Aratu, R$3, uma garrafa. Compramos duas, pra ser honesto. Duas garrafas. Aí disse, rapaz, de tira-gosto a gente vai querer aquela mortadela ali, com uns pedaços de toicinho assim, de gordura, e umas pimentas do reino. Mortadela Fluminense. Aí o cara cortou a mortadela, jogou dentro do saco, a gente amarrou, fez um balãozão assim, e saímos com duas cachaças. O cara deu uns copos descartáveis, desses de plástico, né? Levamos pra lá, e comecei a comer e beber. Eu, inexperiente, não sabia que você não pode ir muito cedo ao pote, né? A tal da cachaça é pesada, né? Tadeu, quando amanheceu o dia, meu amigo. Foi a primeira vez que você bebeu? De forma intensa foi. Sim. Eu bebi assim, de pileque, assim, pra tirar onda, mas esse, como eu fui pra curtir, então eu curti o show e tal, e bebendo, e comendo, quando amanheceu o dia, eu não esqueço nunca disso, eu tava em frente ao Teatro Alberto Maranhão, já tava voltando, porque os ônibus passavam ali, tinha um terminal de ônibus, em frente ao Teatro Alberto Maranhão. Pegava ônibus pra ir pra Zona Norte, tava esperando o primeiro ônibus passar, de 5 da manhã. Aí chegava, tava muito mal mesmo, né? Aí o cara disse, rapaz, isso não tá mal, meu irmão. Muito já doidão, né, de cachaça. Eu disse, não, tu vai ficar bom, eu vou comprar um suco de mangaba ali pra tu. Aí eu tomei eu gosto muito de suco de mangaba, né, é o meu suco preferido. Pra mim é o melhor suco do mundo. É difícil de achar, mas é bom. E é sazonal, né, só tem uma época do ano, depois se você não congelar, enfim, aí botei um copão de suco pra dentro, meu amigo foi bater dentro e saiu, vomitei na mesma hora. O jato. O jatão. Aí subi dentro do ônibus, nunca esqueço disso. Paguei, fui lá pra rabeta do ônibus vazio, né? Já tinha deixado todo mundo, os trabalhadores. Rapaz, na primeira curva que o ônibus deu ali na Ribeira, saindo da Ribeira, eu vomitei. Aí o motorista, fila da... Acabei de pegar o ônibus, na primeira viagem tu já me faz um estrago desse. Eu cheguei muito mal em casa, nem sei como eu cheguei em casa nesse dia. Minha mãe me rogou lá na minha cama, não sei, quando eu acordei... Eu botei pra mim mesmo, Tadeu. Disse, cara, nunca mais eu bebo cachaça na minha vida, porque eu não preciso passar por isso também. Então eu deixei de curtir a cachaça. Como é que eu tinha 19 anos. A cachaça quando não mata humilha. Humilhou, Tadeu. Me humilhou. Mas aí os caras disseram, rapaz, é porque você não foi tomar cachaça. Tu tem que tomar outra coisa mais leve. Cachaça com mortadela, né? Aí eu fui inventar de tomar vinho. Aí fomos no supermercado. Tadeu. O cara ia tomar São Brás, aquele negócio que dá ressaca. Rapaz, tem um garrafão de 5 litros, rapaz. Não, aquelas garrafas térmicas, que o amigo meu da gente tinha mais dinheiro, o Mago Velho, valeu, Igor. Aí enchia São Brás, Dom Bosco, aí botava um pacote de gelo, meu amigo, no dia a ressaca era... Tadeu. E os caras, não, pô, tu foi tomar cachaça, pô, cachaça, o teu alcoólico é altíssimo, não sei, 30 e poucos % de álcool, tu tem que tomar um negócio mais suave, pô, vinho, tá. A gente foi no supermercado, compramos o Padre Cício. É um garrafão de 5 litros, assim, agarrado com um negócio de plástico. Assim. Compramos 2 bichos daquele, 10 litros de vinho. E tomar vinho com churrasco. Mortadela não, vamos subir o nível. Aí, isso era um Réveillon. Nunca esqueço disso. Bicho. Tomar vinho, meu amigo, de manhã eu acordei com um bafo de bosta, meu amigo, na boca. Disse, cara, isso tem futuro de quê, Tadeu? Pelo amor de Deus. Nunca mais eu quis tomar vinho na minha vida. Até hoje eu não tomo vinho, não tomo cachaça. A cerveja, o sabor não me agrada. Eu acho muito amargo o sabor. Então, até hoje, eu não bebo. Foi a lição que o rock me deu. Podia ter sido negativa, né? Disse, não, vamos cada vez. Tá vendo aí os roqueiros aí, ó? Então, assim, não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica. Não é questão religiosa. É uma questão de sabor mesmo, não me agradar. E porque eu acho que sou muito fraco pra... Flávio, aí você terminou lá no Ateneu. E no Ateneu ainda você foi pro Exército? Ou depois que eu terminei o Ateneu, passou-se um ano, aí eu fui servir o Exército. Servi no 17º grupo. E acabou cedo o médio? Acabei, eu tinha 17 anos quando acabei, né? Acabei cedo. Que inclusive você podia ter ido como oficial, né? Não tinha, né? Não, quem já tinha o nível médio? Eu fiz aquela seleção lá, mas eu não consegui. Aí eu não passei nessa seleção para o NPOR, aí fui para Porque quem já tinha nível médio ia para o NPOR, né? Eu já tinha, mas não era todo mundo não. Aí você terminou, foi pro Exército e a universidade não tava pensando nada não, ainda? Ainda não. Quando eu terminei o Ateneu,
servi o Exército um ano, no 10º grupamento de artilharia de campanha, grupo Jerônimo de Albuquerque, um abraço para meus amigos artilheiros. A gente tem um grupo no WhatsApp que eles sempre estão... Bacana. A gente tá sempre em contato, é uma galera que a gente... são meio que irmãos de farda, como a gente chama, né? Depois do Exército, eu passei um ano ali meio que no limbo, sem saber o que fazer. Consegui meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Eu tinha 19 anos. Eu fui trabalhar como caixa, operador de caixa do Hiper Bom Preço, ali na Prudente de Moraes. Então, trabalhei um tempo lá, aprendi o ofício, né? Olá, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Né? Obrigado. E participei da inauguração desse Hiper Bom Preço que está aqui bem próximo da gente, de passagem, que hoje não é mais Hiper Bom Preço, é uma loja de material de construção. Então, eu participei da inauguração dessa loja. Fui treinado na Prudente para inaugurar essa loja ali. Mas rapidamente, Tadeu, eu vi que aquilo dali não dava para mim. Eu acho que dentro de mim dizia assim, rapaz, tu pode mais. Se esforce um pouco mais, né? E aí eu queria deixar isso registrado, né? Foi quando eu voltei meu olhar para o estudo e disse, não, eu preciso estudar. Eu vou sair do trabalho que eu consegui, que foi no Hiper Bom Preço, meu primeiro e único trabalho de carteira assinada. Eu só trabalhei 4 meses lá. Então, minhas 2 únicas experiências de trabalho são, primeiro no Exército, 9 meses, uma gestação, depois 4 meses no Hiper Bom Preço. A grande falha da gente que vem de origem humilde, né, é que aí a gente jovem, aí começa a ganhar o primeiro dinheirinho. Isso. Aí muitas vezes não volta pro estudo, né? Se acomoda e fica... Aí, além de não voltar pro estudo, se acomoda com aquela mesma coisa. Digo isso porque eu tô falando isso muito direto com meu sobrinho, Heitor, você liga aí, bicho. Né? O cara é inteligentíssimo e eu acho que ele tá acomodado nesse emprego, ganhando dinheirinho ali, e às vezes a pessoa se acomoda. A tendência poderia ter sido essa. Tadeu, mas eu tenho que deixar um registro aqui pra posteridade, né? Eu tenho que agradecer muito, muito, muito mesmo meu tio Heriberto, irmão do meu pai. Porque ele trabalhava na gráfica do CDF. O CDF era uma escola de referência para cursinho pré-vestibular aqui em Natal, nos anos 90. E ele perguntou para a família, não foi no grupo do WhatsApp, né? Fui perguntando meio que... Pessoalmente, aí, você quer ter uma bolsa de estudo aqui? Me deram uma bolsa de estudos. Ele perguntou para os filhos dele, mas nenhum dos filhos dele se interessou. E aí perguntou para mim se eu... Seu irmão ainda estava na Etfern. Meu irmão estava na Etfern ainda. Como lá o curso técnico eram 4 anos, né? Aí ele ainda não podia fazer vestibular, né? Aí eu já tinha terminado e tal. Enfim, aí perguntou se eu queria. Cara, eu quero demais, né? Fazer um cursinho no CDF, sem pagar. Ele me deu material, porque ele trabalhava na gráfica, e ainda ganhei a bolsa, não pagava nada, frequentava aula lá no cursinho da Princesa Isabel, ali na Cidade Alta. Então devo muito isso a ele. Aí eu comecei a conciliar trabalho e estudo, só que eu vi que não estava funcionando, né? Eu trabalhava... abria loja, a gente chamava abrir loja aqui, pegava de 7 da manhã, só que eu tinha que acordar de 5h30. Pegava um na Zona Norte para chegar do outro lado da ponta. Então era muito esforço. Terminava o expediente no supermercado e depois seguia para... Eu não conseguia nem prestar atenção direito no que estava sendo dito lá. Pra você ter uma ideia, Tadeu, o cursinho, ele funciona muito como uma espécie de revisão. Ele não ensina você, assim, meio que pegando a sua mão, né? É tudo muito rápido. Então, enquanto muita gente tava só revisando, eu tava tentando aprender ainda. Química, física, inglês, coisas que eu tenho, biologia, que eu tive um pouco mais de deficiência no meu ensino fundamental e médio. Era muito rápido. Aí eu caí pra dentro de si, refleti, cara, eu não vou seguir esse caminho, não vai funcionar comigo. Acabou que eu conversei com meus pais. Eu disse, pai, eu quero dedicar esse ano ao estudo. Eu quero estudar para passar no vestibular. Eu não quero ser caixa. Com todo respeito a quem é caixa, não é uma questão de apreciar o trabalho. É uma questão de você optar em querer ser algo melhor para sua vida. E eu me dediquei esse ano inteiro a estudar. Então eu estudava de manhã em casa, à tarde eu ia para uma biblioteca, que eu tenho sorte de ter uma biblioteca perto da minha casa, né, ali no Santarém. E à noite eu ia pro cursinho no CDF. Então foi um ano intenso de estudos. Eu me dediquei de verdade, me esforcei muito. No final do ano, Tadeu, teve um simulado lá do CDF e pela minha nota eu vi que eu não conseguia passar no curso que eu desejei. Eu queria ter feito direito. Mas aí eu disse, qual um segundo curso que me atraía? História. Sim, então já... E aí eu prestei vestibular para História. Por que História? História, no primeiro momento, foi uma segunda opção. Foi uma segunda opção, não foi uma primeira. Sem romantismo aqui, de achar que foi o curso da minha vida, né? Mas foi uma questão de você ter consciência de achar que não ia dar certo. E realmente a nota e como era muito difícil de entrar, o negócio muitas vezes era estar dentro, né? Ali já era um status, né? A pessoa queria estar dentro, né? Mas você... Por que a segunda opção era História? Você gostava de História ou
Ou não? Assim, pronto, no ensino fundamental... Ou foi o que eu perguntei para Francisco Galvão, meu primeiro entrevistado aqui. As pessoas não entendem errado, né? Eu até falei para você, até você me deu a dica que tem um curso EAD de História no FRN, né? Você disse que eu disse que eu tinha vontade disso. Só que eu não queria fazer outra faculdade, já tinha sendo feito duas. E aí as pessoas às vezes têm preconceito. Tem um amigo meu que é médico hoje, e a gente acabou hoje em dia aí, e ele, para passar na UFRN, ele fez geografia. Depois ele fez medicina, mas já era para estar dentro. Era um curso menos concorrido. Sim. História também era, né? Sim, um curso menos... É porque às vezes a pessoa não quer dizer, tá depreciando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A primeira opção é direito, que era dificílimo, né? É um curso da elite, né? A gente tem que ser realista. Desde o Império, desde quando o Brasil é Brasil, é medicina, direito e engenharia, né? Eu brinco direto, né? Eu fiz história, né, esse primeiro vestibular. O meu primeiro vestibular eu já logrei êxito, eu passei no curso de história, passei muito bem, diga-se passagem, fiquei lá muito bem colocado. Fui cursar história e posteriormente, né, fui cursar direito, na mesma universidade que eu ingressei em história, na UFRN, no último vestibular da UFRN, no ano seguinte. Então você fez os dois na UFRN? Eu pensei que tinha sido Não. Eu cursei, na estadual. A minha vida na universidade, na UFRN, ela é de longa data, né? Eu ingressei em 2002, no mesmo ano que eu ingresso no Corpo de Bombeiros. Eu já era universitário quando ingressei no Corpo de Bombeiros, já estava no primeiro, tinha concluído o primeiro semestre de história, né, quando prestei o concurso para o bombeiro, logrei êxito, e aí eu tive que trancar o segundo semestre, porque tem um curso de formação de soldados, né, em 2002. Então, eu devo muito a essa oportunidade que meu tio me deu para estar no CDF, consegui estudar duras penas, né, e logrei êxito no primeiro vestibular que eu fiz. Meu irmão também fez junto comigo esse vestibular e passou para engenharia elétrica, né, ele é engenheiro desse mesmo concurso que eu. E, naturalmente... cabeção mesmo, né? Engenheiro elétrico, meu irmão. Eletricista. Eles dizem que entra 50 e sai 2, né? E o pessoal diz assim, parabéns, Flávio, pravado, engenheiro. Vladimir, não. Está, né? Não, valeu. Aí vamos segurar aqui um pouquinho, vamos voltar que você puxou um assunto que quase a gente deixou escapar. Como é que você via que não tinha aptidão para ser militar? Você disse que abandonou. E aí, como é que veio o bombeiro? E aí, a gente tem que ser sincero. Porque você não era concurseiro. Não. E era, né? Eu vou contar essa parte aqui que a gente meio que pulou, né? Foi. Teve uma virada de chave na minha vida. Eu tinha um cara que eu tava me aproximando muito dele, um amigo próximo da minha casa, né? E até o bendito dia que eu peguei morcego com ele nesse ônibus, né? E eu caí, eu me afastei dele. Porque eu pedi pra ele sair primeiro. Tava eu e ele nesse ônibus, agarrado lá na traseira do ônibus, no morcego, né? E eu disse, fulano, sai. Ele não saiu. Fulano, sai que eu vou sair. Eu não vou sair. Ele não saiu. Quando eu saí, eu sofri, foi grave, um acidente grave. Eu tenho até hoje cicatrizes desse acidente que eu sofri lá, né? Minha bicicleta ficou mal. Eu tenho uma camisa do Botafogo, eu sou botafoguense, que meu pai tinha me dado. Ninguém é perfeito. Uma camisa original do Botafogo. Tão bom até agora, né, gente? Tá tão bom agora. Dei uma camisa original do Botafogo e rasgou-se todinha. Assim, aquilo me doeu muito. Além da bicicleta, que eu gostava muito, porque me abriu o mundo, né? Tinha a camisa do Botafogo. E nesse momento, eu disse, cara, eu não vou mais seguir essa vida que eu tava seguindo. Uma vida errante. De pegar morcego, de fazer coisa que não presta, de dar rolê, coisa sem futuro. Então eu comecei a me dedicar aos estudos. E aí, Tadeu, é que chega essa questão do militarismo, né? É que os meninos dizem hoje, quando é um momento... Ele faz uma expressão tipo negócio épico, não é... Depois daqui a pouco eu lembro. Aí tem na gíria de hoje daqui a pouco eu lembro. Enfim. Foi um momento de virada de chave. Afora as amizades que eu fiz no GAC, no 17º GAC, ali eu não aprendi nada que eu pudesse levar pra vida. De fato. Você aprende disciplina e hierarquia, qualquer empresa tem disciplina e hierarquia, pode acreditar. Eu trabalhei no Pega um Preço, tem disciplina e hierarquia do mesmo jeito lá. Não é militarizado, mas tem hierarquia e disciplina, né? Então não é... Você sempre precisa passar obrigatoriamente por lá pra dizer que eu sou um cara disciplinado e que eu obedeço a hierarquia. Não é assim que funciona. No supermercado tinha gerente, tinha chefe de frente de loja, tinha tudo, enfim. E aí eu comecei a fazer história na UFRN e vi que lá tinha muita gente inteligente, muita gente boa, e eu vi que eu era só mais um. Eu disse, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa para tentar mudar essa realidade. Eu não posso ser só mais um, eu tenho que buscar algo mais. E comecei a prestar concursos. Eu não era concurseiro, mas comecei a doar sangue para não pagar a inscrição, porque, como eu falei, a gente nunca teve necessidade, mas era difícil a questão financeira, né? Então comecei a doar sangue para fazer concurso sem pagar e fui tentando guarda municipal, tentei Banco do Nordeste, tentei um concurso da Chesf, e o quinto concurso que eu tentei
Foi o Corpo de Bombeiros, né? Nunca sonhei em ser bombeiro. Não vamos romantizar isso aqui também. Não era meu sonho de vida. Mas apareceu a oportunidade. O bombeiro tinha recém-emancipado da Polícia Militar em 2002, né? E fiz o concurso, acertei 80% da prova, de 50 questões acertei 40. No fundo do meu coração, eu jurava que eu tinha que ficar dentro das vagas. Né? Aí, você não ficou, Flávio? Não fiquei. O concurso eram 200 vagas, Tadeu, e eu fiquei 260. O concurso era 100, não? Não, era 200 vagas. Era só 100. Enfim, deixa pra lá. Esse pormenor. Tadeu. Já prescreveu, já prescreveu, Teoria né? do fato consumado. Reza a lenda aí que teve alguns acidentes de percurso aí no processo seletivo, né? Teve o concurso e tal, depois chamaram os 200 para fazer a prova física e de saúde, e desses 200 reprovaram 48. Ainda não tinha sido chamado. Eu era 260. Então eu fiquei pedindo a Deus que reprovassem mais 12. Ou fosse ausente. Eu lembro que tinha 12 morreram. Foi você que matou. Não chegou a tanto não, mas enfim, desses 48, acredito, Tadeu, 12. É exatamente 12 mesmo, cara. Foram reprovados ou ausentes nas fases seguintes e chamaram exatamente 260. Eu sou o último colocado do meu concurso. Do concurso. 2002. Puta. Eu sou mesmo, no curso de formação, eu era o praça, o aluno soldado 196. A gente não conseguiu fechar os 200 alunos. Eu era o 196. Não sei se teve alguém com numeração posterior a minha, mas eu lembro que eu era o aluno soldado 190. Enfim. Tem uma frase que eu disse ontem ao Dr. Marcos, o diretor da Polícia Científica, que depois eu te conto uma coisa que ele disse ontem, que foi incrível. Eu disse, a gente não sabe a força das coisas quando elas têm que acontecer. Verdade. Não é não? Até o bater das asas de uma borboleta pode conspirar para que aquilo que você deseja aconteça. E é exatamente isso. Aí tem que entrar no bombeiro. Tem que entrar. Eu concordo com sua fala. Eu estava meio receoso com relação ao militarismo, né? Eu tinha sido do exército, não me adaptei muito bem, mas também saí do exército, eu saí cabo, fui cabo lá no exército. Com 9 meses ainda. Saí cabo ainda, saí cabo. Cabo é V, cabo do efetivo variado, que entra e sai, né? Enfim. Você foi cabo 2 vezes, cara? Cabo 2 vezes. Não é pra qualquer um, não. Que honra. E cabo é cabo, meu você sabe, né, amigo, você foi cabo 2 vezes, cabo toca. E no meu certificado de reservista tá lá, cabo efetivo, toca. Cabo toca. É por aí. E aí eu tava muito receoso, pô, será que vai dar certo? Eu vou, se eu não gostar, eu saio. Meu amigo, o militarismo do bombeiro não tem nada a ver com isso. Primeiro que o bombeiro atende o público, né? O exército fica muito limitado, o quartel, né? Então, as ações do exército ficam muito limitadas dentro. Exatamente. E do bombeiro não, tá atendimento ao público, então a gente tem uma ação muito mais... o militarismo é mais light. É muito mais próximo do público do que aquele mais voltado pro próprio militar. Mas aquartelado, né? Eu consegui superar essa questão facilmente, ali nos primeiros meses já comecei a entender como é que funcionava a dinâmica do militarismo do bombeiro. E aí, bombeiro foi tranquilo, né? Aí até hoje... O bombeiro, não vou dizer que foi tranquilo. 13 anos como soldado, não posso dizer que foi tranquilo, 14 anos, 361 dias. Eu não contei os dias, não, mas... Dia, meu amigo. Porque foi tão constrangedor, massacrante. Foi 14 anos, 361 dias como soldado e 10 anos de soldado a sub. Olha só que ascensão meteórica, né? Não, e a contradição, né? O cara passar mais tempo no primeira graduação e depois com o advento da LPP, que também ali a gente tem que agradecer. Um marco que é indiscutível e nunca aconteceu e nem vai acontecer de novo um negócio desse no Brasil. É verdade. Né? E aí, história... Engraçado que você fala da história e você ainda continuava mirando direito. Isso. Mas hoje você é mais historiador do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, né? Não, e aí... Mas antes, vamos pro direito logo, porque a gente tem que voltar para começar a falar da história. Tá bom. Você se forma em 2006. História 2007. 2007. Aí quando é que você entra em direito? 2012. Sim, já deu um tempo. Já, não, foi um... Aí você se preparou ou já foi mais suave? Eu não me preparei, não fiz cursinho, não fiz nada. Eu fiz o vestibular da UFRN com a bagagem de conhecimento que eu tinha. Sou muito honesto dizer isso a você. Tanto é que naquela primeira semana que a gente tá conhecendo os alunos, aí se apresenta, você vem de que cursinho, né? Eu não fiz de cursinho nenhum, não. Né? E o pessoal sempre brinca assim, o curso de Direito,
quando chega a 50 novos aprovados, são 50 novas vagas de carros que tem que ser criadas lá no setor. Sim. Porque os pais presenteiam os Interessante. os acadêmicos de deixar, direito, né? E eu chegava lá na minha motoquinha 50 cilindradas, lá na Zona Norte, atravessando a Zona Norte da motoquinha. Quebrando paradigmas, novamente. Paradigmas, exatamente. Né? As coisas melhoraram muito, muito. Eu já não precisava mais andar de ônibus. Eu tinha um carro naturalmente, mas era inviável ir todo dia de carro do trabalho para a faculdade. Até hoje você anda de moto, né? Tem uma moto, mas melhorou a moto, né? Enfim, mas é isso. Então, depois de alguns anos... Você melhorou, mas não é a moto que nem a de Chuchu. É nada. Eu tenho até que eu tirei uma foto... Eu e fiz nem uma o capacete, viu? Fiz uma foto, eu disse que parece um Playmobil. E nem o capacete. O mais curioso é o capacete dele. Mas por que você insistiu no direito? Eu acho assim... Foi o desafio? Foi o desafio. Foi aquela coisa assim, eu vou fazer porque eu... Não, ficou. Orgulho ferido ali. Pronto, ficou, Tadeu. Ficou do fundo do meu coração, ficou. Sabe aquele cara... Tu pode, tu consegue. E a minha trajetória para achar em direito não foi fácil, não. Eu fiz Enem, consegui uma bolsa integral lá na escola doméstica, tem uma faculdade... Na Uni. Na UniRN, né? Eu fui lá. Pronto, eu consegui uma bolsa integral lá, 100%. Eu fiz Enem, bolsa integral. Eu fiz o Enem, bolsa 100% integral. Eu sou ProUni também. Aí, não era ProUni, né? Eu era 100% bolsa lá. É ProUni. É ProUni, né? Enfim, não... Quando eu terminei o primeiro semestre, o Daladier me chamou na sala dele e falou: é o seguinte, a gente plotou aqui que você já tem uma graduação. O ProUni é para quem não tem graduação. Você vai ter que sair. Depois eu conto. Aí eu, tudo bem, eu fui sair, prestei vestibular para o UERN, logrei êxito, fiz o primeiro semestre. Por isso que eu pensei que você tinha feito na UERN. Não, aí eu fiz o primeiro semestre de Direito na UERN, a UERN entrou em greve. Primeiro semestre. Você fez 3 primeiros semestres? Fiz 3 primeiros semestres em Direito. Mas eu fui, uma coisa ou outra eu fui aproveitando, sabe? Pra não ter que pagar todas as disciplinas, né? Então eu fiz um primeiro semestre, fiz vestibular na UERN, aí a UERN entrou em greve no governo de Rosalba Ciarline, passou muito tempo em greve, quando voltou, as aulas voltou em dezembro, o primeiro semestre desse ano, ficou uma coisa bagunçada, sabe o negócio? Eu vou pra Federal. Eu acho que eu tenho condições de passar. E fiz o último vestibular, eu falei 2012, mas eu acho que foi 2014. Mas enfim, me perdoa as datas aí. Eu não vou lembrar exatamente. Mas 2012 a 2014 era o governo de Rosalba mesmo. Aí prestei vestibular para a UFRN, o último, diga-se passagem, e logrei êxito. E aí consegui terminar o curso dentro do prazo, sem perder nenhum semestre. Concluí o curso de Direito em 5 anos. Que é uma coisa que eu nunca lhe disse, mas eu me surpreendi. Eu tinha certeza que você ia passar no concurso de oficial da PM. Eu não tentei, eu não fiz. Você não fez? Não fiz. Que a gente até brincou lá, tava o Coronel Carvalho aquele dia. Não fiz. Lembra que ele tava bravo comigo porque eu não queria fazer, né? Você não vai fazer? Eu disse, eu não quero ser oficial. Não, eu não fiz, aí eu vejo que foi uma escolha errada. Mas paciência, a vida é feita dessas escolhas. Não fiz. E assim... Eu tinha isso na cabeça. Pô, Vladimir não passou naquele concurso e muita gente que eu conheço passou ali. Eu tava no último semestre, na verdade, no penúltimo semestre de História. Então eu tava tão decidido em concluir aquele curso que eu disse, cara, eu não vou... eu tô fazendo o concurso de oficial da PM que teve já bacharel em Direito. Recentemente? Não, esse aí eu tentei. Pô, eu achei que me surpreendeu. Eu tinha certeza que você ia passar ali. Até pela sua trajetória mesmo. Eu caí do cavalo. Eu nunca fui bom em Direito Penal. Sim. E caiu muito Direito de Processo Penal, Direito Processual Militar. Realmente eu não estava estudando isso aí. Eu nunca fui bom. Inclusive foi a disciplina que eu mais capenguei lá no curso de Direito foi Direito Penal e Processo Penal. Inclusive a única disciplina que eu fui aprovado no curso de Direito foi Processo Penal. Vixe, então eu não... É porque não dá, é porque quando a pessoa não gosta... Tem coisa que dá e não dá. Enfim, a gente tem que ser honesto, tem que ser sincero consigo mesmo. É legal, eu gosto das propedêuticas e das teorias. Teoria do direito penal, teoria do direito civil. Mas quando você vai pro processo é chato mesmo. Processo é uma desgraça. Mas não é, não é o processo em si, é as duas coisas. O processo e o direito penal. Você não gosta, eu gosto do direito penal, mas eu não gosto do processo e direito penal. Eu não gosto de nenhum processo. Mas o direito penal é chato mesmo, porque tem... Os tipos de prescrições, não sei o que e tal. E assim, aqui a gente tem que ser, mais uma vez, voltar a essa questão da honestidade. Tadeu, História é um curso fantástico. Ele é um curso assim que me traz uma paixão tão grande, diferentemente do Direito, que é um curso mais maçante, é um curso assim mais metódico, um curso mais... como é que eu poderia dizer? Se eu pudesse escolher, eu teria feito exatamente o que você fez. Tinha feito História hoje. No tempo que eu fiz a primeira faculdade, não estava interessado em História, não. Eu teria hoje feito História por vocação e Direito eu teria feito por conhecimento. Eu não me arrependo de ter feito Direito, não, porque é muito... para a nossa área, minha área mais específica não, abre a mente demais, né? Janelas, portas, o mundo se abre com Direito, né? Mas a História é o que de fato me atrai. Mas eu acho que o nosso podcast vai
quebrar recordes. A Por gente quê? tá no metade do caminho ainda, viu? Tá com tempo? Tá com tempo? Eu tô. Tá com tempo, porque pelo tempo andar da carruagem, a gente vai passar do... Eu tô tranquilo. Não, e eu não vou perder a oportunidade, Eu tô não. tranquilo. Vamos Tá, lá. tá ouvindo aí, galeguinho? Tá com pressa, não? Tá com compromisso marcado? Vai ligar pra namorada, alguma coisa? E a gente fecha também, é? Com ela, é? Vixe, Maria, então vamos correr. Meu. Eita, vamos correr. Eu pensei que você ficava mais, mas aí Vamos lá. vamos correr. Então você já disse, historiador mais do que paixão. nunca. Isso. Né? Não, história do mais que não. E como é que surgiu a ideia de Vladimir? Vamos correr agora quanto tempo? Hum. De escrever o livro do Bombeiro. Então, Tadeu, quando eu comecei Você tem um monte de historiador lá no Bombeiro. Tem vários, né? E o Bombeiro tem séculos. E ninguém nunca se interessou. É verdade. Diga-se de É passagem. verdade. E aí tem que Eu ser. não me lembro de ninguém, Isso tem que sem ser. Dito. deixar de consideração o Coronel Ângelo, Sim. mas os bombeiros em si, nunca ninguém nem tocou no assunto. Quando eu comecei a fazer o mestrado em História, né, eu terminei História, nem passava na minha cabeça escrever algo sobre a história do bombeiro. E aí depois fui fazer Direito, e depois que eu terminei Direito foi que eu fui fazer o mestrado em História. Mais uma vez na questão de, eu quero ser mestre em História. E aí fui fazer a seleção, consegui lograr isso. Quando eu comecei a fazer a pesquisa lá no mestrado em História, trabalhando uma temática que não tem absolutamente nada a ver com o Corpo de Bombeiros. Eu estava pesquisando sobre livro didático de História do Rio Grande do Norte. Mas esses livros eram livros da década de 50, 60, 70. E para meio que conectar algumas informações dessa pesquisa, eu precisei recorrer a alguns jornais antigos de Natal. E aí, desses jornais, eu comecei a localizar alguns incêndios grandes que Natal vivenciou. Cara, quer dizer que Natal teve grandes incêndios? Eu jurava que Natal teve aqueles pequenos incêndios, coisas corriqueiras. Na nossa formação, que Isso. você foi também o percussor da disciplina de História do Sim. Corpo de Bombeiros, né? Inclusive, recentemente atacada, aviltada, digamos de passagem, Uhum. mas a gente não tinha. Não tinha. Por isso que a sua surpresa de se deparar com os incêndios, porque nunca ninguém falou. A gente só Exatamente. ouvia falar daquele da Contemina, não sei o quê, porque ainda tinham pessoas que eram contemporâneas. Quando olha aqueles caras ali. Quando muito, Tadeu, alguém falava daquele incêndio do mercado público. É muito raro, Né? né? Eu só lembrava desse Alguém da falava, Conteminas, né, praticamente. assim, alguém falava Não, mais como não, uma lenda não, urbana da é. cidade, né? Que foi Agnello, né? Fizeram até esse trocadilho com Nero lá, o imperador de Roma, né? O incendiário. Não, eu só fui saber depois do seu livro. Pronto. Desse aí, apelido e tudo. Enfim, eu volta e meia alguém comentava alguma coisa sobre isso, mas nunca ninguém tinha me falado que Natal vivenciou grandes incêndios. E de fato, grandes incêndios. Ninguém tá falando de um incêndiozinho desse que a gente vai lá e apaga em 2 minutinhos, não. Incêndios grandes mesmo. Eu, caramba, não, acho que isso aqui dá um livro. Eu comecei a guardar esse material, recortes de jornais. Quem lê os meus livros sabe, tem muito recorte de jornal no livro, né? E aí eu fui guardando isso. Quando eu terminar a minha missão primeira aqui, que é terminar o mestrado, eu começo a efetivamente escrever. Mas achei que talvez não conseguisse escrever, não tivesse competência para escrever, né? Mas aí eu fui ganhando força, pessoas foram me incentivando, minha família foi me incentivando, e deixar registrado Dauschen, né? Fez uma postagem no Instagram. Falei, por que você não... Eu comecei a fazer postagens no Instagram, no Facebook, de alguns incêndios emblemáticos, dia tal, aconteceu isso, né? E aí isso foi meio que ganhando assim a afeição de algumas pessoas, e as pessoas, não, escreve um livro, pô, interessante isso aí. Que tem um pescoço curtinho? Isso aí. Nosso mesmo. eterno presidente. Da BM, exatamente. Meu amigo Dauschen, um abraço pra ele aí. Homem de luta, homem de luta, né? Então, foram essa soma de fatores, esse material que eu fui localizando, as pessoas foram me incentivando, e eu comecei a escrever o livro da história do Corpo de Bombeiros. E nasceu A Cidade em Chamas, né? Eu posso mostrar aqui, aproveitar? E aí, aqui, ó. Aqui o primeiro livro, né? Tá no meio, né? Não, mas eu acho que ele vai fechar aqui no primeiro, né? Deixa aí. Ótimo, pronto, perfeito. Esse aqui é o primeiro livro, A Cidade em Chamas. Não, tem não. Nesse livro está esgotado. Infelizmente não existe mais para vender. Tem para vender eu vendo por 100 mil reais. Você que você comprar? Na Amazon e falar em 100 mil reais, no Google Play. Eu não vou perder a oportunidade do seguinte, pessoal. A gente, bem rapidinho. Não é por likes, é só pelo incentivo do trabalho. Curtam, compartilhem, comentem. Se vocês acham interessante, vamos espalhar esse bate-papo aqui pelo mundo, tá certo? Porque eu prometo fazer 2 por mês, porque é a gente que paga aqui o estúdio, a gente paga a caneca, olha a caneca, nós bonita, fecha aí na caneca, fecha aí na caneca, olha aí a caneca, olha aí, ó, não é pra qualquer um não, meu amigo. Então assim, quem quiser patrocinar nosso podcast, pra gente fazer toda semana, se Deus quiser um dia a gente chega lá, era só porque eu ia esquecendo de fazer o merchan, né? Tá certo.
Então, em 2021, Tadeu, eu consigo lançar aqui o primeiro livro. 21, recente, 2021, são 5 anos, né? Mas esse livro aqui... daqui a pouco eu vou entender porque eu estou dizendo que é recente. Porque tem uma produção aí contínua. Exatamente. Esse livro aqui a gente lança depois de 2, 3 anos de pesquisa. A gente teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, pesquisar no arquivo lá do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. A gente tem um link, né? O Major José Alzias, que muitos acreditavam ser o comandante do Corpo de Bombeiros, né? Ele veio do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para auxiliar na estruturação, na organização do nosso Corpo de Bombeiros em 1959. Ele só passa 2 anos aqui, depois ele ingressa na reserva e vai viver na cidade aqui de Natal, Caicó, ele é caicoense, enfim. E no ano seguinte, Tadeu, de 2022, a gente consegue lançar o segundo livro, que é o Guerreiros da Paz, não sei se dá para fechar aí, pronto. Esse livro aqui foi lançado em 2022 e ele tem é um capítulo à parte, ele não é um livro sobre a história do Corpo de Bombeiros, mas sim sobre a seção contra incêndio da base aérea de Parnamirim, criada durante a permanência dos americanos aqui em solo potiguar. Após o fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, os americanos doam pelo esforço de guerra carros de combate a incêndio e carros-pipas. Natal não tinha hidrantes ainda. E é essa seção contra incêndio que vai atuar em Natal de 45 até 59, quando efetivamente o nosso Corpo de Bombeiros ele é estruturado, né? E aí a gente pode fazer, vamos deixar aqui já o convite pronto para a gente fazer um podcast sobre a história do Corpo de Bombeiros. Sim, eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena. Nem todo mundo vai ter acesso ao livro, né? Eu sei que você não tem essa ganância de vender seus livros, né? Mas deixar aqui no audiovisual o registro, contar um pouco da história do Corpo de Bombeiros para a posteridade. Para a posteridade. E é muito massa a história do Corpo de Bombeiros. Só para continuar essa produção. Não, mas pode continuar, mas a gente faz um podcast. Pode continuar no. Porque o de bombeiro não é só esse. Não. Esses dois. E aí, a gente tem aqui o terceiro livro, que aqui é o Ressurgindo das Cinzas, né? Se a gente entender um pouco da história da instituição... Por que não continuou com o Engenheiro do Havaí, hein? Porque faltou... esse livro aqui foi inspirado no Cidade em Chamas, a música Cidade em Chamas. Quando eu via, eu disse a você, ninguém sabia que você era... Porque eu sou um Gessingeriano, né? Mas enfim, então o Cidade em Chamas, que é esse terceiro livro aqui, o Guerreiro da Paz, Ressurgindo das Cinzas, ele é a continuação do Cidade em Chamas. Eu estou produzindo o terceiro livro, o terceiro volume da história do Corpo de Bombeiros, que vai se chamar Construindo uma Identidade, que é de 76 até 2002. Construindo a identidade por quê? Porque em 2002 a gente se emancipa da polícia. Então eu vou mostrar um pouco dessa trajetória. Tem gente que acha, Tadeu, que nós dormimos dentro da polícia e acordamos independentes, autônomos. Não foi assim. Existe uma história por trás. Segundo o Coronel Christian, começou no começo dos anos 90. A primeira iniciativa de tentar emancipar o Corpo de Bombeiros, logo após a proclamação, a Constituição ter sido 88, né? Os corpos de bombeiros... Uma preposição ali que separa, né? Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Exatamente. Então existe um movimento a nível nacional de emancipação dos corpos de bombeiros a partir de 88, né? E aí a gente escreve esse terceiro... E hoje a gente só tem um Corpo de Bombeiros... Eu acho que é São Paulo, né? São Paulo, O resto tudinho todos são emancipados, né? Então a gente tem essa produção aqui sobre, não vou dizer sobre o Corpo de Bombeiros, mas sobre o serviço de combate a incêndios organizado no estado do Rio Grande do Norte. Nascendo com a Cidade em Chamas, passando pelo Guerreiros da Paz e culminando aqui pessoal, vale a pena com o Ressurgindo das Cinzas. Eu não vou dar spoiler, até porque tem alguns já estão esgotados, né? Mas tem um achado histórico dele aí, que ele vai contar que tem a hora que o bombeiro fica capenga e o negócio fica bem difícil. Bem difícil. Isso hoje aí eu não vou dizer. Mas aí a gente pode fazer esse podcast, né? Deixa o podcast. Mas enfim, só... organiza bem direitinho. Vamos só para mostrar um pouco da nossa produção, né? Deixar aquele ali por último. Quer deixar? Eu ia falar dele agora, ó. Não, vamos deixar por último. Então, porque você tá produzindo da banda, já tá pronto. Quer que eu fale desse já? Não, você que sabe. Eu quero que você deixe aquele por último. Pronto. O resto então, você pode falar a hora que... Teve um concurso nacional de contos e crônicas. Não sei se dá para pegar aí o... Esse aqui foi organizado pela Academia de Letras da Paraíba, Academia de Letras Militares da Paraíba, esse livro, Contos e Crônicas. Nós somos confrades do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e da Academia Potiguar de História. Esse livro foi organizado pela Academia de Letras da Paraíba, Militares da Paraíba, mas foi um concurso nacional e a gente teve a honra de ter escrito um conto chamado Soldado Bombeiro Militar João Batista de Macedo, um herói meio ao caos. Então a gente meio que você tá me devendo um documentário. A gente vai fazer um documentário. Já. Você tem esse livro, Tadeu? Não, tenho não. Agora é seu. Apresentando aqui meu amigo. É uma versão simples, né? É uma versão mais... Tem vários outros contos aí, mas tem um conto meu.
também deixar registrado aqui, vou presentear meu amigo Tiago Tadeu. Não sei como é que você vai fazer isso, nem sei se vai fazer, mas fica à disposição do podcast, o Guerreiros da Paz. E o Ressurgindo das Cinzas também. Tadeu quiser sortear, presentear um amigo que vai chegar. Né? Presentear um amigo futuro, um bombeiro, tal, que de repente possa vir aqui. Eu tenho certeza que você tem outras pessoas em mente, né? Um sorteio, não sei se posso fazer isso. Siga fazer uma rifa. Uma rifa para patrocinar o podcast. Pode ser uma rifa, pode sorteio os 2 livros aí, ó. Eu posso fazer um concurso, alguma coisa. Não sei, alguma coisa lá para likes, para curtidas, para compartilhamentos, para novos seguidores. Você fica os 2 livros aí de presente. Enfim, e recentemente, Tadeu, quando a gente começa a pesquisar uma coisa, a gente vai localizando outras sem querer. E eu fui guardando. Eu fui guardando outros materiais que eu julgava serem importantes para mim, porque assim eu também tenho afinidade, né? Eu escrevi uma monografia sobre banda de música do Seridó Potiguar, para focar muito na pessoa do Tonhecca Dantas e do Felinto Lúcio. E essa questão da banda de música sempre me tocou muito, eu sempre fui muito fascinado. Eu acho muito fantástico aqueles dobrados que a banda de música toca da Polícia Militar. E escrevemos agora, em parceria com o doutor em música, o Fontoura, o subtenente lá da polícia, um livro sobre a história da banda de música. A gente tá para lançar em novembro. A gente tá no defesa eleitoral, não tá podendo lançar nada agora, então em novembro, provavelmente a gente vai lançar esse livro sobre a história da banda de música. Um livro fantástico, tem muitas histórias, eu não vou tomar o tempo aqui do nosso podcast para falar isso, mas tem muita coisa legal. A gente pode vir com o Fontoura aqui e falar desse porque livro. Assim, a história da banda de música, ela se confunde com a história da cidade natal e do Rio Grande do Norte. Não há um fato importante da história do Rio Grande do Norte que não tenha participação da banda de música. Seja centenários, solenidades militares, civis, inaugurações de prédios, festas religiosas, festas populares, coretos, retretas, acidentes. Aquele acidente teve um integrante. Não foi com a banda. A gente escreveu um capítulo chamado A Melodia Mais Triste. Né? A tragédia do Baldo e a morte aí de... Coincidentemente, o camarada foi preso. Exatamente. Né? Aí a gente fez esse link aí no livro, a gente aproveitou esse momento e fizemos esse link. Né? Enfim, registramos isso. Também a biografia de 4 dos muitos regentes que a banda teve, mas a gente registrou lá o Tonhecca Dantas, registramos o maestro italiano Smido Maria. E... Pessoal, não se furtem a dar um Google sobre um Google lá, Tonhecca Dantas. Isso. Não se furtem. Não, vale a pena. Vale a pena. Conhecer o Tonhecca Dantas. Depois, quando lançar o livro, lógico, vocês vão comprar e vai estar lá também para degustar sobre, né, sobre a banda, mas não se furtem. A gente foca mais... É o Norte Rio Grandense universal. Sim. É um cara que extrapolou os muros do Rio Grande do Norte, teve música executada até pela BBC de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a valsa Royal Cinema dele é uma valsa conhecida nacionalmente, faz parte do repertório de muitas bandas de músicas do Brasil, seja elas militares ou não. Então a gente escreveu interessantíssimo esse livro, né? Porque eu ajudei a escrever, não, mas muito bom. Mas tem mais coisa vindo aí no fogo. Tem. Aí assim, paralelo. Pode dizer, mas tem coisa. Pode, Tadeu. A gente conseguiu agora, já tá bem avançado. Eu diria que o livro tá 90%. Um livro sobre a capelania da Polícia Militar. Alguém pode dizer, mas capelania tem história? Tem, e tem muita história, né? Eu só queria registrar 2 aqui, rapidinho. Primeiro, o primeiro capelão, que é o Dom Eugênio de Araújo Salles, nada mais, um cardeal, né, o bispo à época mais jovem do Brasil, um cara era uma unanimidade aqui, uma sumidade, inteligentíssimo. História do Brasil. A história do Brasil. Ele foi cardeal e foi arcebispo do Rio de Janeiro, nada mais, nada menos que o Rio de Janeiro. Mais de 20 ele anos. É um personagem da história do Brasil. Do Brasil, exatamente. O cardeal, ele foi o primeiro capelão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E também um evento... Qual a patente dele? Ele era capitão capelão. Uhum. Só veio ser coronel depois, agora com essas novas reestruturações. O capelão hoje é um tenente-coronel. E era comissionado, né, naquela época. Não é como hoje não, mas recebia salário sempre. Eu tive recentemente o Coronel Rocha, a gente deu uma ajuda lá, não sei se ele... A gente mobiliou quase tudo lá na capelania. Tá bem estruturado. Hoje tá é uma outra capelania, né? Agora recente, a gente deu um bocado de coisa lá para a capelania. Coisa boa. E aí só para esse livro da capelania que a gente vai lançar em 2028, janeiro de 2028, a capelania vai fazer 80 anos. Sim, então vamos segurar até lá. A gente não, porque tá faltando finalizar o capelão, muito sensível, pedir pra gente incluir um capítulo sobre a participação feminina na capelania. A gente tem escrito muito sobre macho, homem, né? Militar, mas faltava a gente escrever algo sobre as mulheres. E tem Dona Dourinha, que participou ativamente do movimento reivindicatório de 1963, junto com o padre Manuel Barbosa, que era o capelão da Polícia Militar. A época chamava-se greve, hoje a gente chama movimento reivindicatório, porque a polícia não pode fazer greve. Então no livro a gente diplomaticamente a gente chama de movimento reivindicatório. O capelão foi preso dentro do quartel da Polícia Militar por defender a classe, os praças, diga-se de passagem, né? E o Dom Eugênio já era bispo de Natal
ele fez uma nota pública no jornal A Ordem, que era um jornal católico à época, dizendo que a posição do capelão estava certa, que ele estava defendendo os oprimidos, as pessoas que realmente precisavam de amparo, tal como Cristo defendeu os oprimidos. Então é uma passagem fantástica do livro, a gente consegue, pegamos essa nota, foi publicado no jornal, colocamos no livro. Então é um livro fantástico, tem uma história legal, nasce durante a Segunda Guerra Mundial, os militares americanos solicitaram a presença do capelão, as Forças Armadas mandaram um capelão dos Estados Unidos para cá, e começa a fazer esse intercâmbio de informações, de ideias, e surge a ideia de criar uma capelania aqui no Rio Grande do Norte. Mas já tinha tradição nas Forças Armadas? Tinha. Assim, não que tinha, né? Ela surge a nível nacional na Segunda Guerra Mundial. Porque a Força Aérea surge pelo advento da Segunda Guerra Mundial. Isso. Em 44, mas ela toma fôlego aqui no Rio Grande do Norte. Exatamente, ela quer a força aqui. Ela vai se tornar efetiva mesmo a Força Aérea aqui, né? Isso. E quem sabe as capelanias também não tiveram, né, essa iniciativa no Brasil todo, né? Eu sei que a nível, eu não consegui perceber esse movimento a nível nacional, mas... Se o embrião foi ali, tava um pouco... Não estava bem estruturado, aí com a força da Segunda Guerra e tudo era concentrado aqui. A nível local, certeza que foi a presença dos americanos, o capelão começou a frequentar o clero, aqui, naturalmente, os capelães, os padres se comunicam, se fala, pouca gente falava inglês, é fato, entre os religiosos, mas tinha gente que falava já, e enfim, foi a partir desse contato que iniciou-se o germe, a semente para criação da capelania da Polícia Militar no Rio Grande do Norte. Primeiro nasce a do Exército, depois Marinha, Aeronáutica, e posteriormente a da Polícia Militar. Mas enfim, esse livro vai ser lançado em 2028, mas como eu falei, está 90%, a gente está concluindo. Eu não sei se a gente pode não encerrar, mas assim, já falar aqui do falar, livro. Vamos. E aí? A gente fala e aí faz. E aí, pessoal, esse livro foi lançado em 2024, esse livro aqui, ó, Do Vestígio à Prova. É uma história da atual polícia científica no Rio Grande do Norte. E aí o grande culpado desse livro é o nosso amigo aqui, Tiago Tadeu, que me convidou junto com outros pesquisadores, né, historiadores, pessoas eruditas em pesquisa, né, bibliotecárias, bacharéis em direito, muita gente alta estirpe aqui, para construir esse livro aqui do Vestígio à Prova. Esse livro está disponível para download, não sei se está, porque agora está naquele período de defesa. Está no período de defesa, mas a gente consegue QR Code. Eu vou colocar o QR Code. Pô, se puder, seria interessante. Né? Esse livro aqui, pessoal, narra mais de 150 anos de história da perícia criminal, do serviço que o ITEP prestou ao longo da sua trajetória. A gente meio que resgata aí algumas histórias do século XIX ainda, né, do embrião do que seria posteriormente, nem nasce com o nome de ITEP, né? Nasce como gabinete de identificação lá. Na verdade, ele tem basicamente 3 marcos históricos, né? Isso. O primeiro cargo criado, cargo de médico da polícia, né? O primeiro cargo de médico legista, literalmente, isso, né? Que aí eu vou falar sobre remerecendo China rapidinho. Sim, pode Depois, falar. Os organismos, as organelas, vamos dizer, os gabinetes de identificação e de medicina legal. Isso. E depois o IMELEC. Exatamente. Né? Que é o Milton Ribeiro Dantas, que é a figura que aparece que esse livro faz ele ressurgir. Ele, para mim, é a grande figura da Polícia Científica, do antigo ITEP. É ele que vai profissionalizar a coisa. E aí explicar um pouquinho pro pessoal que a minha inspiração desse livro, como pesquisador e já há mais de uma década como chefe de gabinete do ITEP, da Polícia Científica, eu cheguei num lugar que a gente não sabia nada. Lamentável, né? Lamentável. E por inspiração do meu grande amigo Vladimir, que teve a iniciativa de contar a história do Corpo de Bombeiros, eu o convidei, formamos uma equipe muito forte, né? Em pouco tempo. Em pouco tempo, eu fui o coordenador muito exigente, duro, mas eu tinha essa necessidade porque estou exercendo um cargo comissionado, eu não sei quando podia sair, e eu não queria deixar mais esse legado. O Milton Ribeiro está aqui deixando a parte. É um médico, né? Um cara espetacular. E aí, nós comemoramos o ano passado, primeira vez que o ITEP e a Polícia Científica comemoraram o seu aniversário, produto desse livro, né? Então, para você ver a importância, Teatro Alberto Maranhão. Uma equipe um órgão tão importante, não saber nada da sua história e nossa vida se encontrar e a gente conseguir produzir esse legado para a instituição, para a segurança pública e para a história do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, é uma coisa que esse nosso encontro também propiciou e a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história. Então a gente vai chegando ao fim, né, Flávio? Isso.
Meu irmão, eu não vou falar, eu não vou falar não para não causar ciúme nos outros dois, mas esse foi fantástico, porque você é um cara tão organizado que até na sua fala você é organizado, a gente construiu essa linha do tempo e você mostrou que você foi um menino traquino, mas as suas bases, né, tanto a sua infância boa como a referência dos seus pais, como a capacidade de enxergar, de não parar no tempo, de não se acomodar, forjou esse homem, esse irmão de farda, que a gente tem tanta admiração e agora eu sei por que você é assim. As pessoas vão saber como é que se formou esse camarada, né? Que orgulho de ter feito esse podcast, foi fantástico. E aí, Flávio, a gente tá organizando, são os primeiros, né? Lá com o Chuchu eu consegui fazer, mas acabou ele não me entregando, ele vai entregar depois. A gente vai fazer aqui um quadro da cápsula do tempo. Você vai me entregar agora, que eu pedi para você fazer antes, eu não posso ver. Eu vou pedir um grampo aí, alguma coisa pro menino. Eu quero que você me diga o que você quer do mundo, da sua vida, da sua família, o que você deseja, as mudanças que ocorram num curto espaço de tempo, que é 1º de janeiro, e daqui 5 anos. Eu vou guardar esses 2 papeizinhos. No próximo podcast acho que eu vou vir mais organizadinho, vou fazer uma cápsula mesmo, ou um baúzinho. E vai depositando. Vou depositar em 1º de janeiro. Dependendo da quantidade de podcasts que a gente fizer, a gente pode fazer até um pequeno livro, mas eu vou ler todos, né? Num podcast só para isso. E daqui 5 anos, Deus quiser, a gente esteja bem de saúde, a gente vai estar, e a gente faz um podcast comemorando esses 5 anos. Lógico que vai ter outros, né? Uhum. Então, me dê para cá. Pronto, vamos fazer o registro, né? Fazer o registro. Eu trouxe aqui. Sabe? Eu trouxe aqui 2, um para janeiro. Não, já que você não pode ler, né? Cuidado. Já que você não pode. Um para Galeguinho, janeiro. joga a caneta aí, Galeguinho. Galeguinho, joga a caneta aí. Um para janeiro de 2027 e um para agosto de 2031, que é daqui a 5 anos, né? Só bem organizado, tá vendo aí? Então, escreve aí. E bota sua assinatura. Pronto, eu vou assinar aqui. Ó, aqui, ó. Como é que tá escrito aqui o nome? Toca. Pronto. Bota o ano aqui. Deixa eu ver. perder. Agora deixa eu ver se isso aqui. Pronto. Esse aqui é Só o ano que dá certo. 5 anos. Tá bom assim? Show de bola. Esse aqui, Aqui no 1º de meu abril. canequinho. 1º de janeiro de 2027. Pronto. Perfeito. Tá aqui, ó. Só deixar registrado aqui, ó, pessoal. Para cápsula do tempo. Tomara, Tadeu. Cápsula do tempo. Tomara que. Eu vou pedir para Chico Galvão mandar para mim, eu fazer um videozinho pra eu publicar lá no Instagram, ele me entregando, certo? E Chuchu, você viu a foto que ele já fez. Chuchu é tão carinhoso que eu passou batido, que a gente falou, mas ele não fez, que ele é acelerado demais, né? Aí no outro dia ele mandou uma foto, ó, tá aqui, viu? Não esqueci. Pronto, não, ele é então, foda, que que eu já bom, né? Tá registrado, isso vai ficar aí pra posteridade. Tomara que os meus desejos, os meus anseios, os meus devaneios, eles de alguma forma se transformem em realidade. Tomara. Eu vou torcer também, porque eu acredito que os seus devaneios abarquem, os seus desejos são universais, são bons desejos, tanto para você como para todo mundo. Suas últimas palavras, Vladimir Gonçalves Dantas. Muito obrigado por estar tete a tete com o Thiago Tadeu. Foi um podcast fantástico. Você é uma pessoa que as pessoas, quando assistirem meu podcast, vai dizer, rapaz, o danado realmente tinha razão de trazer só figuraça. Francisco Galvão. Francisco, sabe que eu sou seu fã. Chuchu mora no meu coração, foi você que me apresentou Chuchu. A história, a pesquisa, a curiosidade, né, me trouxe essas 3 pessoas, né? O bombeiro me trouxe, mas a gente se aproximou por causa da história, né? A gente se tornou amigo mesmo por causa da história. Então diga suas últimas palavras e muitíssimo obrigado, meu amigo Vladimir Dantas. Eu queria agradecer a oportunidade, Tadeu, e dizer que é uma satisfação enorme. Vou dizer que é um prazer não, né? Porque fica... Não, você não faz meu tipo. O Chuchu até me balançava. Ele com aquele capacetinho, parece um Playmobil. Mas é uma satisfação de verdade. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de você de verdade mesmo, do fundo do meu coração. Me alegra muito quando eu encontro com você. Que pena que o tempo passa muito rápido, né? Impressionante. Sempre que a gente se encontra, pode ser 200 vezes.
o assunto flui, a conversa flui, a gente conversa sobre assuntos os mais distintos possíveis. Eu sei que você tem suas preferências, eu tenho as minhas, normal. Que bom que é assim, Que né? bom, é. E a gente de alguma forma se conecta, né? Pelo amor de Deus, sem ser pelo outro lado. Né? Você entendeu o que eu quis dizer? Mas é isso, cara. Então, assim, eu fico muito, muito feliz e, assim, aquela proposta que você tinha lançado, né? A semente foi jogada, né? De construir um acervo digital de pessoas que, de alguma forma, são importantes para você e, de alguma forma, também repercutem isso na sociedade. Eu acho que isso é importante, sabe, Tadeu? A gente não pode deixar essas oportunidades que são únicas, às vezes, né? O cavalo selado só passa uma vez em nossas vidas. Então a gente tem que aproveitar enquanto as pessoas estão com sanidade, enquanto as pessoas estão vivas. Não adianta também, muitas vezes, trazer alguém aqui muito idoso, já está meio perdendo. Traga pessoas jovens, não estou dizendo que essas pessoas mais idosas não tem que ter espaço, e tem que ter, eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Eu tenho certeza que, pela conversa que a gente teve, está vindo gente muito, 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 excepcionalmente. Vai vir um cara que a gente gosta muito, né? Que tá no. Que você também me trouxe, meu amigo. No fundo do nosso coração. Tomara que ele venha muito em breve. Né? Mas só gratidão por tudo que você é, por tudo que você representa, e que eu tenho certeza que a história, Tadeu, ela vai marcar isso, sabe? Ela vai trazer isso, vai trazer esse reconhecimento. A gente não faz as coisas pro hoje. Não, né? Com certeza. A gente faz as coisas para amanhã. Né? Quem espera reconhecimento no hoje, eu acho que está sendo muito vaidoso. Mas muito, muito grato. E assim, você não sabe o quanto massageou o meu ego estar aqui, né? O quanto eu gosto de você e que tomara que esse projeto ele perdure por muitos e muitos anos e muita gente boa venha para contribuir com o seu trabalho. Então, viva. Obrigado. Obrigado para quem vai nos assistir. Viva a história, viva a cultura, viva a amizade e viva o tete-tete. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu, boy.